Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E aí, pessoas lindas que nos ouvem ou nos assistem pelo YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, leitora eclética, professora na última semana de férias. Um minuto de silêncio, segurando emocionalmente esse restinho assim, ó, porque eu não queria que acabasse, mas tudo bem, né? Uma hora tem que acabar as férias, mas tudo bem. E podcast de meia tigela nas horas vagas. Hoje a conversa é sobre Bookredes. Sim, esse lugar maravilhoso e caótico onde a gente descobre livros incríveis e também aprende a se cobrar mais do que deveria. Onde a leitura vira encontro, mas às vezes vira competição. Onde a gente ama ler e em alguns dias quase esquece porque começou. Vamos falar sobre como Instagram, TikTok e YouTube, entre outros, influenciam nossa vida leitora. Se nos aproximaram dos livros ou se em certos momentos nos afastaram do prazer de ler sem culpa, sem meta e sem postagem depois. Porque nem todo livro hypado é bom, nem todo abandono é fracasso. E nem toda leitura precisa virar conteúdo para ser válida. Aqui, a gente vai falar do que as Bookredes nos deram e do que quase nos tiraram. Das leituras que chegaram por indicação e ficaram por afeto. E também daquelas que vieram cheias de expectativa e foram embora sem deixar saudade nenhuma. Então, ajusta o fone, baixa um pouco o julgamento interno e vem com a gente. Esse episódio é um convite à leitura com menos performance e mais verdade. E para me acompanhar nesse bate-papo, sem café, porque a gravação é à noite, a gente precisa dormir, né, Luíse? Está aqui comigo a minha companheira de podcast, Dona Luíse. Olá, Luíse. Olá, Thaís, e olá, ouvinte do Literatura Sem Frescura. Não, eu tenho uma reclamação a fazer contra eu mesma, porque eu já estava na segunda viagem, uma viagem, gente, subir escada, sempre um terror, pro meu quarto. E aí, eu jurava que eu estava com a xícara na mão, que eu fiz um café gelado, que não estava muito bom, mas era alguma coisa. E aí eu não trouxe ele, e eu tô muito assim, gente, eu não trouxe água nem o café, assim, vocês vão ter que me contar. Vocês vão ter que contar comigo, assim, ó, depois de 10 horas trabalhadas, sabe? Assim, sem nenhuma ajuda de uma água, de um café, de um... Mas estamos aí, firme e forte. Última semana de janeiro. Parece que a gente tá 80 dias em janeiro, mas tudo bem. A Stephanie tá me dedurando que eu fico até 4 horas lendo. Sim, eu troquei o dia pela noite, porque é isso que eu faço nas férias, porque eu amo ler de madrugada. Então, a minha maior alegria das férias é poder ficar lendo até 4 horas da manhã e depois acordar às 11. Né? Então, é sobre, né? E foi assim que a gente fez as férias inteiras, porque eu não sou obrigada a nada. Essa semana ainda vai ser assim, e eu que luto semana que vem para regular meu sono. Semana que vem vai ser... A parte boa é que, assim, quando eu trabalhava em escritório, eu não podia fazer essas coisas. Porque você trabalhando na frente do computador, você vai aqui, ó. Ai, sim, você quase morre. Agora, na escola, não dá tempo nem de lembrar que tá com sono, galera. Não dá tempo de lembrar que tá com sono. É maravilhoso. Não muito tem sono atrasado que atrapalhe o caos, entendeu? Não tem como lembrar que tá com sono. Então, não é um grande problema. Depois eu regulo. Foda-se. Importante Exato. Mas eu também gosto de ficar dormir tarde, mas é sempre... E gosto de acordar cedo, só que daí as dois Luiz e a 200 por hora, assim, nunca dá certo, porque às vezes... É um é outro. Acho que foi domingo, eu fui dormir 3 da manhã lendo o livro, né? E aí eu acordei, era... Tudo bem que relativamente não tão tarde, não tão cedo, porque... trabalho home office, né? Mas eu acordei, 8 e pouco, 8 horas. Não, 8 horas. Tipo, eu tinha dormido 5 horas, assim. Mas se eu durmo 5 horas, eu tô bem. Se eu dormir menos que isso, aí vira um problema. Não, mas eu acho que segunda eu acordei mais cedo. Acho que segunda eu tentei acordar mais cedo. Eu acordei 7 e pouco. Aí eu dormi 4 horas. Aí eu tava de noite, morrendo de dor de cabeça. Aí eu não consegui terminar o livro, que ódio! Mas, enfim, não vamos adiantar o assunto. Nem me apresentei, vocês viram, né?
Já zeramos o Enem. Fuga ao tema. 2 minutos de episódio. Fui reclamar que eu tava sem café, sem nada pra beber, deu nisso. E eu tava com a minha xícara de livro que eu ganhei dos meus pais, da minha irmã. E aí eles reclamam porque eu não uso. Pai, mãe, viu? Hoje eu ia usar minha xícara, só que eu esqueci. Acontece. Tá vendo? Hoje eu tinha a intenção de usá-la e tá lá embaixo. Mas enfim, sou a Luíse, vocês me encontram no Amaré Literária, no Instagram e no TikTok. E é isso, gente. Assim, as nossas redes sociais são um pouco parecidas com o que a gente faz aqui no podcast, né? Que é aquele negócio assim, né? Caótico, às vezes aparece por muitos dias, às vezes some. Enfim, com muita sinceridade. Então, se quem nos segue aqui, quem gosta de ouvir a gente, também confiram a gente nas redes sociais, a Thaís na Realidade Literal e na Amaré Literária, para esse papo e também por um pouco que a gente vai falar aqui, né? Porque a gente tenta fugir dessas book redes que são muito performáticas, né? Então, vamos falar sobre isso. Olha quem apareceu. Oi, Ti. Saudade de você também. A gente tá sumida, né? Eu sei. Oi, olha, Ti. Um convite para vir gravar com a gente, pra gente matar a saudade. Verdade. Bora. Bom, antes de começar, vamos deixar o lembrete para você seguir a gente no Instagram do Literatura Sem Frescura, que é o @lit Sem Frescura, e também o nosso canal do YouTube. É só procurar por Literatura Sem Frescura, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas lives toda terça-feira às 20h30. E se você curte nosso conteúdo e quiser apoiar esse projeto com apenas R$10, já dá para fazer uma super diferença e ajudar a gente a continuar trazendo episódios de qualidade para vocês. É só entrar em apoia.se/literatura sem frescura e escolher sua forma de apoio. Para começar, então, o nosso episódio, né? A Ti já está falando aqui que o assunto de hoje é bom. Hoje a gente está daquele jeito. Nos aguarde. Primeiro, vamos falar sobre o que estamos lendo, Luiz. O que a gente está lendo, Luiz? 3, 2... Vamos falar que nem todo hype é bom, mas às vezes o hype é bom. O hype é bom, sim. Às vezes o hype é merecido, tá? Eu e Luiz, pela primeira vez na história, estamos sincronizados na leitura. Eu só terminei antes porque a Luísa ficou com dor de cabeça ontem. Aí a culpa já não é minha, né? Eu terminei ontem, ela não terminou, mas a gente até domingo, a gente estava aqui, ó. Exatamente no mesmo lugar do livro. As duas. A Luísa começou muito antes. Aí eu quis dar 400 km numa moto, porque numa bike, numa moto é ótimo. Porque eu tô de férias, né? Consegui chegar na Luísa e passar a Luísa. Aí a Luísa me alcançou e nós né? Ela já terminou. Faltam 100 páginas, gente. Mas eu tô assim, ó, eu parei, eu me obriguei a parar domingo, às 3 da manhã, que já era segunda, no caso, 3 da manhã. E eu assim, não, eu vou ter que parar, porque senão eu vou ficar até às 6 e eu vou ir trabalhar virada. Esse nível de vício que é o que mais é de, assim, não consegui adiantar outras leituras. Minto, no final de semana eu terminei Persuasão também. Arrasou, eu não li mais nada. Mas é que faltava pouquinho, né? No outro episódio eu falei que faltava umas 80 páginas, mais ou menos 100 páginas. E gostei. Mas, poxa, ao que mais meu Deus, que vício. E é aquele, né? Meu Deus, é tudo horrível, é tão triste, eu não consigo parar de ler. Maravilhoso. Cara, assim, é pesado? As pessoas falam que é pesado porque realmente ele é pesado. É uma das coisas que eu tenho para dizer, assim. Ele é pesado. Tem uma lista de gatilhos infinita, né, Luíse? Mas... não sei, eu achei tão gostosinho de ler. Eu achei tão viciante, entendeu? Eu parei aqui para olhar para ver em quantos dias eu li ele. Eu comecei a ler ele no dia 15. Eu li ele dia 15, dia 16, aí fiquei uns dias sem ler, voltei a ler no dia 19 e acabei no dia 27. 12 dias. 950 páginas. Eu acho que tá bom, né? Se eu tivesse deixado para ler fora das férias, talvez eu tivesse demorado 6 meses.
Mas eu gostei. Assim, eu não acho que é um favoritado. Eu tenho algumas coisas para falar, mas a gente vai ter um episódio sobre ele, né, Luiz? Olha, eu dando spoiler já. A gente vai fazer um episódio sobre Alckmized, porque a gente tem muita coisa para falar. Se vocês comentarem muito, manda comentário no Instagram. Aquelas, né, fingindo. Não, temos que ter um episódio sobre, né, Thaís? Temos que ter muitas coisas para conversar. A Ti tá perguntando se é menos pesado do que aquele outro Como Sofrido na Capa. Diferente. É diferente, porque é fantasia. O Homem Sofrido é só uma pessoa. O do Homem Sofrido na Capa, gente, que é o. Gente, eu até esqueci o nome do livro ruim. Uma Vida Pequena. Uma Vida Pequena. Eu sabia que era pequena. Eu tô aqui. O que é pequeno? Que uma vida pequena é uma pessoa normal sofrendo atrocidades o tempo todo na vida dele. Alckmized é uma fantasia dark. Então, as coisas têm motivos, é uma guerra que está acontecendo, mas assim, puta que pariu. Mas é pesado porque é mulher também, né? É pesado porque é mulher, e aí tem muitas questões que acontecem com ela, né? Coitada da Tem Helena. racismo, xenofobia. Tem racismo, xenofobia. Olha, muitas coisas tem. Meu Deus. Nossa, misoginia, tem tudo. Tem tudo que você imaginar. Mas é uma guerra, né? É por isso. Da ódio, da raiva, né? Mas é incrível, eu não conseguia parar de ler. Não conseguia parar de ler. Eu tô apegada, eu tô órfã, tá? Eu só queria dizer. E o meu pano Pucaine é rosa com glitter. Ai, não, eu tava lendo assim, eu tenho certeza que Thaís vai amar Kane. É rosa com glitter. Foda-se. Nossa, complicado, muitos sentimentos. Eu não sei ainda, ainda falta 100 páginas, eu não sei como vai terminar. Não, ele fez coisas horríveis, nada justifica, mas assim, ele não matou bicho. Ele cuidou da quimera. Você entendeu? Eu acho que, sim, matar pessoas, tudo bem. Foda-se, entendeu? É isso. É isso. A mulher se lasca até na fantasia. Demais, assim, demais. Claro. Não, e assim, o lado do bem, eles são, assim, ultra religiosos. Eu fico com uma eles são tudo filha da puta. Por isso que eu tô falando que meu pano é com glitter. Foda-se todo mundo. É todo mundo filha da puta. Não tinha que salvar ninguém mesmo. Ai, que ótimo. Nossa, assim, e aí... Eles só exploraram a coitada. Porque a coitada conseguia curar as pessoas. E só exploraram ela. Usavam ela como nada. Ela que fez tudo, né? Sim. Fazer tudo. Enfim, spoilers para o episódio de Alckmized. Sim. Confio. Bom, então agora, dito isso, a gente só leu essa semana, a Luísa ainda terminou Persuasão. Você leu a carta final? Ai, sim, eu li a carta de Persuasão. Ai, a melhor parte. Mas eu não amei tanto quanto Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Sim, não. Orgulho e Preconceito é melhor, lógico. Eu dei 4 estrelas e a Marília não quer mais falar comigo porque é o livro favorito da vida dela. Né? Não, também não é meu favorito dela. Eu li 2 dela. Não, mas a Amy é maravilhosa, né? Personagem de Persuasão da Jane Austen. E a carta do Capitão realmente é muito boa. É muito bonito. A melhor parte do livro, com certeza. A Ti tá mexendo contigo isso porque tu não favoritou. Alckmized. Não, sim, isso é porque eu não favoritei. Não, eu tenho algumas questões, assim, que não é... É porque, assim, é aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler, que você não consegue viver enquanto você não sabe o que vai acontecer no final, entendeu? Isso é sem dúvida, assim. Eu acho. Sem medo de errar. Não sei, vamos ver. Conto pra você semana que vem. Semana que vem a gente conversa. Tá. Bom, vamos pra pauta? E a Ti já adiantou a pauta. Olha aí, o comentário dela. Olha, a Ti vai tentar ler Jane Austen. Orgulho e Preconceito é o melhor. Eu só li 2. Eu não sou a melhor pessoa para indicar.
Por enquanto, Orgulho e Preconceito é o melhor, assim, né? Não tem como, meu queridinho. A Ti comentou que as book redes não fizeram ela diminuir ela de amar a leitura, mas de gostar menos de pessoas. Eu só não gostava de gente. Então, assim, pra mim, eu sempre não vou gostar de gente. Eu achei muito bom. Eu acho que eu concordo com a Ti. Meu Deus, tentar ler pela quarta vez Orgulho e Preconceito. Não, então vai pra outra, amiga. De repente, Persuasão. Persuasão, ele é mais rápido. Talvez seja uma ideia você ler outro. A Abadia de Northanger, todo mundo fala que é legal porque ele é meio gótico. Talvez seja uma ideia também. Vamos ver. Bom, vamos para a pauta? Então, bom, agora a gente vai começar a nossa pauta espinhenta, né? Mas que vai render muito assunto, tenho certeza. Primeira questão, Luiz, para a gente começar. Vamos falar um pouco sobre como e quando as book redes entraram na nossa vida. Assim, quando que elas entraram na sua vida? Quando você começou a frequentar esse espaço? Olha, primeiro foi em 2016 ou 2017, foi um grupo no Facebook de fantasia que eu participei por um tempo, que eu não lembro agora qual é o nome. Mas aí, um pouco traumatizada, porque eles me recomendaram lá aquele livro lá do Mark Lawrence que eu odeio, da Trilogia dos Espíritos. Não, mas esse grupo foi legal, porque foi a partir dele que eu conheci o André Regal, né, que o livro Braque, que inclusive esse grupo, antes de... Não sei se era Reino dos Livros, talvez, antes de se implodir, eles chegaram a montar uma editora e publicaram o Braque por essa editora. Mas era um papo muito sobre fantasia, assim. Eu acho que eu acabei entrando nesse grupo porque eles falavam também bastante do Nome do Vento. E eu tava no grupo de Facebook, gente. Isso foi há 84 anos. Em 1832. Eu acho que foi logo depois da faculdade, de terminar a faculdade ali em 2016, que eu comecei a comentar mais e tal. Mas era grupo. Eu nem sabia de book Instagram. Booktube não acompanhava, né, no YouTube e tal. Tanto que esses tempos os guris estavam comentando de youtubers famosos, a gente não conhece ninguém. A Luiz não conhece ninguém. Não. Não conheço ninguém. E aí, 2017 foi o ano que conheci Thaís, né, através do grupo da TAG. Porque 2018. Aí eu comecei a assinar o... Foi 18? Então eu comecei a assinar a tag em 2017, é verdade, que eu comecei a trabalhar, né? Já estava formada, comecei a trabalhar e eu comecei a assinar a tag ali em maio, junho, por aí. Acho que foi junho. Meu primeiro livro foi o Ragtime, aquelas. Tem memórias que eu não li até hoje. Aí no final do ano que Mas eu não acompanhava as redes, assim, as book redes. Não sabia nada de... Eu via de vez em quando alguns livros da Ler Antes de Morrer, da Isa. E aí, no final do ano 2017, a TAG criou aqueles grupos de leituras, tentou umas coisas assim. E a Thaís estava lá. Por WhatsApp era, né? Tinha um aplicativo, mas o aplicativo... Não, tinha aplicativo, mas eu não entrei, não. Do aplicativo, não. Foi do WhatsApp mesmo que eu entrei. E aí tinha vários mas foi grupos. Pelo aplicativo que criou o grupo. Ah, tá. Eu descobri o grupo da TAG pelo aplicativo, por isso que eu tô falando. Eu fui no e-mail. Nunca cheguei a baixar o aplicativo da TAG. Inclusive, esse ano eu caí de novo. Eu sempre caio nas armadilhas. Assinei TAG anual, caí de novo, gente. Eu nem parei de assinar mais, depois comecei. Eu lembro que eu falei que se eu passasse no concurso, começasse a dar aula, que o salário ia ser melhor, eu ia voltar a assinar. Já tô no terceiro ano. Eu lembro que você falou. Quantos livros eu li? Nem um. Mas a coleção é linda. Tá tudo bem. E tá aqui, uma hora eu leio. Tudo certo. Eu ganhei pra voltar, eu ganhei um boneco. Eu falei pra mãe, por causa do boneco, foi com o boneco nos memes. A vida pede. Você vai usar? Talvez sim. Talvez eu use. Enfim, e aí... Mas mesmo assim demorou. Daí a gente entrou no grupo lá de leituras que eu também não li, o Ana Karenina, até hoje, todo mundo sabe, inclusive essa história. E eu acho que foi ali no meio de 2018 já era, né? Meio de 2018, eu criei o Amaré Literária,
Mas eu postava muito pouco. Eu acabei criando porque eu tava assim, gente, eu só posto sobre livros no meu Instagram. E aí, daí eu criei a Mara Literária e parei de postar. Aí... E aí fiquei num limbo, assim, que só faz uns 2 anos que eu comecei a postar mais frequentemente na Mara Literária, né? Que daí era primeiro no Instagram e depois, em 2021, eu acho, que eu criei o TikTok. Mas aí foi mais ou menos isso. Daí com as meninas, daí eu comecei a seguir a Thaís, daí eu criei o Instagram. Mas eu não seguia muitas contas. Mas aí a partir do grupo, aí comecei a seguir Thaís, a Thaís me levou pra esse mundo aí obscuro de Bookreads. Então essa é toda a minha história. A Ti tá falando que ela entrou em 2018. Todos nós, né, pelo visto. Todo mundo que eu conheço começou em 2018 no Book Instagram. Como assim, capa lisa? Ah, não, é porque a gente assina a curadoria. A Ti tá falando que ela nunca assinou porque ela acha caro. Eu também acho caro assinar o Tag Inéditos, porque você assina, é um livro comum que depois sai pela editora, que você paga muito mais barato. Concordo. Agora, o Tag Curadoria, que é capa dura, que são livros mais fora da curva, que vem com os brindes legais, eu acho que vale super. Sim, as edições são belíssimas. Eu acho incrível. Incrível. E dá um fit muito maior, assim, no meu gosto literário. Nossa, super. Foi difícil um que eu não gostei do Tag e do Curadoria. Assim, todos os que eu li, eu amei. Porque tanto os clássicos quanto os contemporâneos são bem bons. Assim, muito bons. Oi, pipoca. Hello. Foi depois daquele... Sempre a mesma história. Depois que eu saí da faculdade, fiquei 3 anos sem ler absolutamente nada, e que eu decidi que eu precisava voltar a ler, porque eu tinha me perdido o rumo. Eu falei, gente, sou uma pessoa que lê, preciso voltar a ler. Eu comecei a pesquisar na internet, eu acho. Eu não lembro exatamente, isso foi em 2018, vocês me dão um desconto? Que eu sei que eu assinei a Tag, porque a Tag era uma coisa que ficava na minha cabeça, volta e meia aparecia propaganda no Facebook, eu era doida para assinar. Também. A primeira coisa que eu fiz foi assinar a Tag. Meu primeiro foi em 2018. Foi o bendito The Underground Railroad. Tá bosta. E aí, eu comecei a pesquisar. YouTube primeiro. O primeiro lugar que eu comecei a ver influencers literários foi no YouTube. E aí eu comecei a ver vídeo. Aí eu comecei a conhecer alguns... Eu falei que a Kabuki foi uma das primeiras, a Luísa Inconformada, porque para ela a Kabuki era TikToker. Foi criada no TikTok. Foi sim. Vai ver de quando que é o YouTube dela. Meu Deus. Kabuki, eu assistia a falecida da Tati Feltrin, mas foi pouco tempo, porque ela era mais famosa. Ela era a booktuber com mais seguidores na época. Porque eu comecei a ver que não dava match as coisas que ela falava, eu não gostei, enfim. A Ler Antes de Morrer, adorava. A Ju Cirqueira, não gosto mais, ela me irrita. Que ela já comecei a falar mal das pessoas. Mas eu comecei a ver um monte, assim. Os mais famosos todos eu assistia e comecei a pegar dicas, assim. Eu lembro que minhas primeiras compras na Amazon foram de dicas que eu peguei no Booktube. Foi o primeiro lugar. E aí, eu comecei a encher o saco de todas as minhas amigas com os livros, né? Ai, olha esse livro que eu comprei, que não sei o quê. Ai, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, eu descobri que também no Instagram tinha gente falando de livro. Pronto, vi o Instagram. Nossa, tem gente falando de livro. Comecei a seguir um monte de gente também no Instagram que falava de livro. E, assim, foi por alguns meses até a Letícia olhar para mim e falar, pelo amor de Deus, cria um Instagram para você falar disso, que eu acho que ela não aguentava mais eu ficar falando para ela no WhatsApp. Muito bom. E na época, quando a Realidade foi criada, éramos nós 3, né? Era eu, a Camila e a Letícia. Vamos criar todo mundo junto. E aí foi quando eu criei o Instagram, foi em 2018. 2018. Foi há 84 anos. E aí depois, por fim, enfim, Letícia lá nos Estados Unidos, a Camila corrida. Aí o Jonathan fazia posts uma época, né? Ele tinha uma coluna toda semana, mas também corrido. E ficou eu, né? Estamos aí, até hoje. Mas eu lembro que foi lá para 2018 e foi assim, depois a gente vai falar sobre os prós e contras, mas eu lembro que foi muito importante para me ajudar nesse começo de voltar a ler, sabe?
Porque eu não tinha noção do que eu queria ler, eu não tinha noção de que livros tinha para ler. E assistindo os vídeos no YouTube, descobrindo as coisas novas, foi que o gosto foi voltando, assim, sabe? Porque eu tinha muita referência só da faculdade. E aí eu saí da faculdade, eu não tinha mais referência do que eu vou ler. Porque na faculdade eu fazia letras, a gente falava muito de livros o tempo todo. Até os lançamentos, enfim. Eram pessoas que liam, pessoas leitoras conversando com pessoas leitoras. Aí, saí da faculdade, cadê as pessoas leitoras no meu convívio? Não tinha. E aí eu não tinha mais quem me indicar nada, assim. Eu tava em desespero quando as BookReads apareceram e foi assim... Pronto, tem pessoas aqui que falam disso e é isso aí. E aí foi aí que eu entrei em 85 grupos de leitura coletiva, conheci Luiz, e o resto é história, né? Vocês sabem. É. Bom. E, Luiz, bom, esse foi onde a gente descobriu como elas entraram. Só que aí chega um momento que as BookReads, elas interferem um pouco na nossa vida, certo? Que é esse o grande tema que a gente sobre o que a gente quer falar agora. Uma das grandes questões das BookReads é a pressão, a expectativa externa, a pressão por ler, a pressão por conteúdo, a pressão por, enfim. Quando que você acha, assim, na tua vida, ler passou a vir acompanhar de expectativa externa das outras pessoas, do que os outros fazem? Acho que em 2020 não foi tanto da 19 para 20, na verdade. 19 para 20. Não foram tanto só das BookReads, mas enfim, foi das leituras coletivas, né? Que eu entrava em 50 mil leituras coletivas. Gente, eu sou muito tranquila atualmente com as leituras coletivas. Muito tranquila, perto que eu era 2019, 2020. Louquinho. Não, eu cheguei a entrar em leituras que eu fui já até expulsa do grupo porque eu não li. Que é aleatórios, assim, de grupos gigantes, assim. E eu entrei porque eu já tava... Nossa, esse filme me magoou, porque eu já tava lendo o livro, As Meninas, da Lígia. Aí eu entrei no grupo porque eles iam ler Lígia, iam ler As Meninas. E eu não conseguia terminar esse bendito livro até hoje. Eu entrei em 3 grupos diferentes que estavam lendo As Meninas para ver se eu terminava, e eu não consegui terminar. E é fluxo de consciência, né? Então são vários pensamentos. Mas esse eu fui expulsa, enfim, porque eu não tinha lido. Achei pesado. Mas, enfim, foram mais a questão das leituras coletivas. E a pequena questão também, em 2019, eu estava com 2 empregos. E aí eu trabalhava de dia e de noite de madrugada. E aí realmente não dava com de ler. Inclusive, eu tenho um livro... primeiro livro de leitura coletiva do grupo de gente doida, Medo Imortal, não terminei até hoje. Assim, meu trauma. Eu não sei por quê. Nunca mais peguei ele, tava maravilhoso, mas daí eu tava com mais... Você tem que fazer uma meta, essa meta você tem que fazer, terminar todos os livros de leitura coletiva que você começou e não acabou. Ah, mas esse aí que falta 50 até meus 80 páginas. anos. Até meus 80 não, anos. 50, você tem um monte de livros que falta 50 páginas para acabar, eu não me conformo com isso. 50 páginas eu leio uma sentada. Esse falta umas 100 só por aí. Então... Enfim, mas aí meio que foi assim, juntando as BookReads com os grupos de leitura coletiva, que também ia conhecendo pelas redes sociais, assim, alguns, né? E alguns já de amigos mais próximos, assim. Mas acho que aí essa expectativa, enfim, essa pressão por ler e ler dentro de um determinado período, e o fato de entrar em 10 leituras coletivas e trabalhar 20 horas por dia, e aí foi criando um certo trauma. Mas eu acho que, assim, mais isso, assim, porque essas outras piras, né, que o pessoal tem, aí tem que ler 20 livros, essas coisas, eu acho que, assim, já passei um pouco disso, né, então não tem mais tanta essa pressão, assim, mas também porque já teve um amadurecimento aí, então que a gente tá aí desde 2018 vendo essas coisas, né, mas... Sim, houveram muitos momentos. Tipo, e aí agora muitas questões que estão vindo agora no TikTok, as ditas polêmicas, que a gente já viu também no Instagram. Nossa, eu tenho uma preguiça mortal das polêmicas do TikTok. Eu falo, gente, eu discuti isso em 2020. Vocês estão agora em 2026 discutindo a mesma coisa. Meu Deus. Eu acho que é muito por isso que eu tenho pouca paciência para
BookTok. Sério. Eu tenho muito. Mas então, eu acho que a minha questão que eu até não... É raro, não, até eu acompanho algumas polêmicas porque eu tô em vários grupos, assim, aí o pessoal tá mais por dentro das polêmicas e acaba ficando sabendo, enfim. Mas eu não sigo tanta gente grande, eu sigo não seguindo essas pessoas grandes. Eu também não. Então, esse tipo de influência maior, negativa, não me atinge tanto, assim. Mas eu acho que porque eu já dei essa filtrada, sabe? Então, tipo, já teve várias pessoas que sabem, eu parei de seguir, assim. E não precisei fazer vídeo falando que eu parei de seguir fulano e ciclano e beltrano, né? Porque a última treta foi que a menina fez o vídeo falando que parou de seguir as pessoas. Parei de seguir as pessoas. E aí foi uma treta, né? Enfim. Só para, né? Não precisa contar para as pessoas. Exato, isso daí que eu fiquei assim, cara, tipo, eu fiquei, nossa, que desnecessário, assim, sei lá. Mas daí, é o tal do negócio que é pelo like, tudo é pelo like. Essa questão aí. Essa questão ai, que preguiça. Bom, durante a pandemia, eu me dediquei muito à realidade literal, porque eu tinha tempo. Estava trancada dentro de casa, não podia sair, não tinha vida social. No meu trabalho, eu não tinha trabalho, porque eu trabalhava numa empresa de eventos. Pandemia, não tinha eventos. Então, eu trabalhava muito pouco, tinha muito tempo livre e foi um refúgio. Então, eu me dediquei muito à realidade e ele cresceu muito nessa época. Só que eu tinha tempo. Aí, quando a pandemia acabou, eu voltei para o ritmo normal das coisas, foi um problema para mim. Por quê? Eu não conseguia me dedicar tanto quanto eu me dedicava na época da pandemia. E eu comecei a sentir muito essa pressão de que eu precisava produzir conteúdo todo dia, eu precisava criar, eu precisava fazer resenha, eu precisava fazer vídeo, eu precisava fazer as coisas. Eu lembro que tu ficava vendo os insights, né? E aí qual que é o horário para postar. Eu lembro que tu ficava um pouco nisso, né? Tipo, e eu tinha caído, porque o Instagram mudou também, né? Eu lembro eu era totalmente antenada em todas essas coisas. Qual que é o melhor horário para postar? De que dia é melhor para postar? O que eu vou postar tal dia? O que eu vou fazer? Ficava contando seguidor, ficava contando, olhando curtida, ficava, sabe, olhando stories, olhando tudo, pesquisando o que era melhor, que dava mais engajamento, que as pessoas gostavam mais. Eu tinha tempo, né? Eu tinha tempo. Só que aí, no momento em que a vida voltou e eu não tinha mais todo esse tempo, isso começou a virar uma pressão muito grande na minha cabeça. Por quê? Eu achava que eu tinha que dar conta das mesmas coisas que eu dava enquanto eu tinha tempo, enquanto eu estava trancada em casa na pandemia. Eu fiquei 1 ano e meio em casa, então eu fiquei 1 ano e meio me dedicando para isso. Quando eu voltei a trabalhar fora, ainda era pandemia, mas é um detalhe. Quando eu voltei a trabalhar fora, que eu não tinha mais tanto tempo, eu ficava me cobrando muito disso. E aí começou a ficar pesado. E aí, outra coisa. Como eu fui crescendo, eu fui conseguindo parceria com editoras, parceria com autores mais famosos. E eu fui me enfiando em muitas coisas por obrigação. E, por exemplo, as leituras coletivas que a gente organizava, mas essa foi a parte legal. Porque quando eu entrei, tudo era muito, assim, era muito gostoso, porque eu estava encontrando pessoas que falavam a mesma língua que eu, porque eu sempre me sentia muito sozinha enquanto leitora, porque eu não conhecia pessoas, tirando Camila, Letícia, o Jonathan, que eram meus amigos de faculdade. Mas fora isso, fora essa minha bolha, eu não tinha muitas pessoas que gostavam de ler perto de mim. E aí eu fui conhecendo muita gente, foi muito legal, a gente criou os grupos de leitura coletiva. Gente, olha a Luísa aqui, a gente se conheceu assim. Em 2018, estamos em 2019, começo de 2019, nós estamos aqui até hoje. Entendeu? Então teve toda essa parte que foi muito legal, conhecer gente, falar de livros é bom, é gostoso, eu gosto. É legal você ter com quem trocar. É legal você falar de um livro, as outras pessoas virem, comentarem. Eu li também, eu gostei. Não gostei. Você ter essa troca. Você conhecer os autores, você conversar com eles. Tem toda essa parte que é muito legal, que aconteceu, que foi muito bom. Só que, aí foi isso. Na época da pandemia, os grupos de leitura, as leituras coletivas, eu conseguia acompanhar, eu gostava de organizar, eu gostava de fazer, porque era uma coisa que distraía, que ocupava o tempo. A gente falou muito sobre isso na época, que as leituras salvaram muita gente nessa época, né? Sim. As leituras, essa troca, enfim.
E muitos grupos, né, se solidificaram nesse período, assim, de pandemia, né? E, enfim, se fortaleceram os leitores coletivos e tal, criaram-se amizades. E é muito doido, porque, tipo, não foi só com a gente que, assim, ficou muito difícil manter as leituras coletivas e tal, mas, tipo, é geral, assim, a maioria dos grupos, poucas pessoas conseguem, né, dar conta de ler sempre e tal, porque realmente a rotina, né, vai engolindo, assim. Mas teve esse papel bem importante ali, né? E parece que a rotina ficou mais pesada depois da pandemia. Sim. Isso é uma coisa que, assim, eu vejo muito e parece que é geral. Parece que a gente ficou mais corrido, mais atribulado. Não sei o que aconteceu depois da pandemia. É estranho. Mas aí, depois que a pandemia acabou, aconteceu isso. Porque aí eu comecei a me sentir muito pressionada. Porque aí eu tinha esse monte de coisas que eu fazia por causa das book redes. Era parceria, eu tinha leitura coletiva, aí era maratona, aí era mais parceria. E aí eu comecei a olhar para as minhas leituras, eu falava, gente, mas que hora que eu paro na frente da minha estante e escolho um livro para ler? Não tinha mais isso. E começou a ficar uma coisa chata. Ai, nossa, eu preciso acabar de ler esse livro aqui, porque eu preciso fazer um post. Ai, eu preciso acabar de ler, porque a editora me mandou faz 2 meses. Se eu não ler, eu perco a parceria. Ai, eu preciso ler isso aqui, porque a editora me mandou. Ai, eu preciso ler isso aqui, porque o autor me mandou, eu preciso fazer o post, que eu prometi. Entendeu? Sim, vira uma obrigação. Nossa, acabou com a minha vida, acabou com a graça de leitura, acabou. E foi quando eu tive que dar uma virada de novo e começar a ligar o foda-se e falar, não, por que eu comecei? Por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu gosto de falar sobre livros, ponto. Se for pra ser uma obrigação, não faz mais sentido. Gente, é loucura. E aí eu tô vendo, mas isso aconteceu quando? 2021, 2022? 2 ou 3 que tu parou mesmo. Não, 2021 eu voltei a trabalhar. Eu tô assim, 2021 eu voltei a trabalhar e em 2021 começou a ficar essa coisa pesada, 2022. Aí lá para 2022, 2023 eu comecei a falar, gente, não tá dando. Não tá dando. Aí 2024 eu comecei a dar live toda vez. Aí já era, mas eu já tava com o foda-se ligado mesmo, então tudo bem. Mas, isso, até esqueci o que eu ia falar. E agora eu tô vendo isso acontecer com as pessoas do TikTok, porque o TikTok, ele começou, o BookTok, ele surgiu na pandemia, né? Ele surgiu, teve muita gente que mas ele ainda é novo, ele é muito mais novo que o Instagram, que o Book Instagram. E eu tô vendo que isso que aconteceu comigo lá atrás, e com muitas, não foi só comigo, foi comigo. Eu lembro de conversar muito com a Evelyn, aconteceu a mesma coisa com ela e com mais gente. E tá acontecendo com o pessoal do TikTok agora, porque as pessoas estão começando a ficar irritadas com essa pressão, com esse negócio do... eu leio 20 livros no mês. Eu tenho que produzir... E o TikTok, eu acho que ele ainda é pior que o Instagram, porque o Instagram, ele te exige uma quantidade de postagens, mas não é igual, não chega perto do TikTok. TikTok, as pessoas que conseguem algum alcance, elas postam 10 vídeos por dia. Sabe? É uma coisa assim, você tem que postar todo dia, você tem que fazer conteúdo todo dia. E eu acho que é desumano, assim. Chega a ser desumano. É uma coisa mais louca ainda que tá acontecendo. E eu tô assim, ó, tá acontecendo lá, eu tô aqui de longe assim, ó, Deus me livre, não vou nem chegar perto. E aí, o pior, assim, né? Tipo, a pessoa chega desavisada. Aí encontra esses influenciadores grandes, que são os que vão chegar mais fácil, chegam a mais pessoas. E aí a pessoa, tá começando a ler há pouco, não sei o que lá. E aí ele vê, assim, os outros lendo 20 livros, e mesmo se é que leem de verdade 20 livros, já começa a polêmica. Mas assim, para muitos é o trabalho. Então a pessoa tem ali, é como um trabalho, por isso que consegue ler tantos, né? Só que aí tu olha ali essa realidade e aí tu acha que essa realidade do influenciador é normal, né? Normaliza essa quantidade absurda de livros, enfim, de comprar livros novos e tal. E aí acaba internalizando, nossa, eu não sou leitor, porque eu só consigo ler um livro por mês, porque eu levo 2 meses para ler um livro, ou sabe, ou coisas assim. E
deslegitima até o sentimento de leitor de muitas pessoas, sabe? Ao invés de ajudar, atrapalha, né? Ao invés de incentivar, exato. desincentiva. Concordo, super. Porque cria, assim, uma coisa idealizada, que é o que a gente vê, tudo bem, deve ter em tudo que é rede, né? Tudo que é nicho, né? A gente conhece o nicho dos livros. Claro. A gente tá falando do nosso, mas acho que é isso que vira essa questão tóxica, assim, né? Ou então da questão, minha verdade absoluta, daí eu odeio um livro, aí todo mundo tem que odiar também, ou enfim, ou tu se sente mal por gostar de um livro hypado, ou tu se sente mal por não gostar do livro hypado, aí tipo, tudo vira uma culpa, assim. Sim. E o negócio que era para ter uma diversidade maior de vozes, assim, de opiniões, não, daí acaba virando assim, todo mundo pensa igual, parece. E aí cria preguiça. Outros problemas, né, também, de que parecer que todos os livros são iguais e bababá, mas é tudo porque a gente só segue as mesmas pessoas, enfim, né? Acho Sabe que o que eu tava vendo? Eu tava vendo alguém falando sobre isso esses dias no TikTok, e é muito real. Tem uma outra coisa que é, para ler tem que ser aesthetic. Sim. Sabe essa coisa que é vendida nas book redes também, de que, para ler eu preciso ter eu preciso ter uma estante atrás, eu preciso ter uma poltrona específica, da leitura, uma xícara de chá, sabe aquela coisa que a gente faz para as redes sociais porque é bonito. Só que aí você vende uma coisa que às vezes as pessoas não têm alcance para aquilo. E aí parece que ler é elitizado, que é justamente o que a gente não quer que aconteça, é fazer a leitura parecer uma coisa elitizada, entendeu? Porque, assim, tipo, se tu vai encaixar na tua rotina, eu justamente não faço esse tipo de vídeo, porque eu tô lendo lá, provavelmente de pijama, no sofá, nada aesthetic. Eu nunca consigo fazer, porque eu tô lendo toda torta aqui assim. Se eu tô no sofá, eu tô aqui assim, ó. Depois não sei porque a coluna dói. Tem do lado, entendeu? É isso. Aí aqui meu quarto, que é bonitinho, assim, tem os livros, não é muito quente, não dá pra vir pra cá, não, jamais vou, nunca consigo ler aqui. Enfim, mas é o quê? Vocês podem ter certeza que eu tô fingindo que eu tô lendo, porque não é o meu momento de leitura real, tá? Se tiver muito bonitinho, eu tô fingindo. Sim, ou aquele problema, né? Às vezes eu vou ler. Antes eu tava muito viciada nisso. Eu dei uma parada. Esse ano, metade do ano, dei uma parada. Eu ia ler, aí antes de abrir a página, tinha que postar os stories. E aí tô lendo, aí já tinha que gravar o vídeo, e quando eu não lia, porque aí eu ia gravar stories, eu ia ver daí alguém comentário, daí ia ver um outro negócio, aí foi, porque tipo, eu tinha só 20 minutos pra ler e acabou, tipo, passando nas redes sociais, assim, então não faço isso quando eu tenho tempo, aí eu posto a fotinha, tô lendo isso aqui. Agora eu tô postando, tipo, já tô quase parando, ou enfim, deu uma cansada já, tudo bem, daí eu posto stories, aí vejo alguma coisinha e tal, mas não mais no começo, assim, não mais no começo, porque senão você nem começa, né? Eu cansei de fazer isso, eu cansei de tirar foto, fazer stories, e aí eu não começar a ler e dormir. Acontece. Cansei de fazer isso, cansei. Não, quando eu trabalhava presencial, eu ia ler no intervalo do meio-dia com a minha amiga, a Mari, e aí também, eu sempre postava stories e ela ainda mexia, não, se não tá no stories é porque não leu, deu sim, porque se não tá no stories é porque não leu, e aí veio essa questão, né, tipo, da obrigação que tu se sente de postar conteúdo. Isso que, não, gente, eu fiquei tão feliz, ano passado, não, eu sou muito pequena, né, no Instagram, eu atingi 1.000 seguidores, fiquei felicíssima. Enfim, quando eu fazia isso, eu tinha, tipo, 100 e poucos seguidores, não tinha ninguém, né, e aí mesmo assim, tinha que postar stories, se não tem stories, não teve leitura, né. Nossa, muito ridículo, mas enfim, coisas das redes, paradoxos. Eu coloquei uma cutucada aqui que faz todo sentido com isso que a gente está falando. Ó. Quando a leitura vira conteúdo, o livro perde o direito de ser só livro. Pois olha agora. Só. Não, é mic the drop. Isso. Ontem, sabe o que eu fiz? Assim, fazia tanto tempo que eu fazia, eu abri uma caixa sem gravar vídeo. Eu fiquei pulando sozinha. Eu faço isso às vezes. Não. Ixi, faz tempo que eu não faço unboxing. Ixi. Eu amo fazer unboxing, né? Você sabe. Eu também gosto, mas a loucura da vida. Mas, ó, tem uma coisa que esse ano, aquelas assim, ó, já fazendo promessas.
Apesar de estar falando tudo isso, eu sinto falta, tá? Porque o que aconteceu comigo? Tá, mas Eu fui pro oposto. Ano retrasado, ano passado, eu sumi. Ano passado, principalmente, eu sumi das minhas redes sociais. E aí eu percebi que deixou de ser um hábito. Porque eu estou de férias, eu estou em casa, eu estou inútil, eu estou à toa e eu não estou fazendo post. Então eu tava aqui, ó, fazendo os meus planos para esse ano, sim, porque tá acabando as férias. Uma das coisas que eu quero é voltar, assim, um pouco a tentar, não sem cobrança. Mas eu gosto de compartilhar, eu gosto dessa troca. Isso é uma coisa legal que a gente faz, entendeu? Sim. E principalmente TikTok. TikTok é fácil. É só você abrir e gravar um vídeo. Entendeu? Não tem que editar, não tem que fazer resenha, não tem que escrever, não tem que fazer nada. Abre e grava um vídeo. Então, assim, é uma das minhas metas, porque ainda é gostoso compartilhar. Tem essa parte legal de você compartilhar, você trocar ideia com as pessoas, você falar de livros, porque é importante falar de livros, é importante falar de livros na internet. Porque senão, se a gente não fizer, a gente que sabe o jeito que é errado, se a gente deixar só esse povo que faz vídeo de 20 livros, 25 livros no mês, cadê as pessoas igual nós? Quem que elas vão ter pra falar, não, tá tudo bem, entendeu? Sim. Então é importante também. Eu quero, esse ano eu quero também fazer mais frequente. Mesmo assim, minhas férias passei totalmente sumida. Tanto que eu até brinquei, né? Que virou só unboxing, porque presente de Natal, meu secreto, virou só unboxing nas redes sociais. Que eu até gosto, assim, mas foi esse da tag e eu pensei, vou gravar abrindo. Aí, não vou. Aí eu fiquei pulando pro meu boné, experimentei o boné, não sei o que, lá eu fiquei meia hora, já acabei lendo a revista do livro que veio e tal. É uma experiência diferente, assim, mas eu até pensei, é bom assim também, né? Ter essa experiência só minha, só íntima, assim, né? E interessante, mas eu acho que a gente que não é tão grande assim, não tem ainda toda essa loucura da performance, né? E talvez mesmo quando ficar grande, quando esse podcast ter aí milhões de ouvintes, a gente continuar compartilhando assim a realidade mesmo, a né? vida como ela é. Exato, porque tu lê, tu não lê toda bonitinha, tu lê escabelado, tu lê no meio do ônibus. Eu adoro ler. Ninguém vai querer me ver lendo, porque eu tô na minha pior versão. Ninguém vai querer. Sim, tu lê enquanto tu tem outro trabalho, tem vida social, tem obrigação na casa, né? Tem que fazer comida, tem que fazer sobremesa, tem que... Enfim, né? Não, e outra, que ainda que a gente sabe, né, Thaís, que a gente é uma realidade de mulheres que não são mães, né? Porque, tipo... Eu não sei nem como é que faz se for mãe. Sim. Eu acho que eu nem dou conta. A gente tem grupos, né? Recentemente as meninas ali do grupo de meteorologia estavam compartilhando, né? Nossa, assim, não sei nem como elas dão conta, né? E ainda conseguem ler, né? Eu penso a mesma coisa. Eu falo, gente, que hora que lê? Porque é mais difícil ainda, assim, né? Então, só que é isso que irrita, sabe? Isso das book hates, porque deveria ser um lugar só legal, não deveria colocar essa pressão da performance, do sucesso inventado, enfim, né? Tudo bonitinho, não sei o que lá, tem que ser assim para ser... porque é assim que todo mundo lê. E aí quem não consegue se adequar a essa realidade vai se sentir, nossa, então eu não sou leitor? Não, né? Se a gente quer democratizar a leitura, tem que ser para todos os tipos de rotina. Enfim, acho que essa questão. Então, eu acho que também é essa responsabilidade, né, de outros criadores, assim. A tia aí também estava aí comentando, que também é criadora de conteúdo, né? Também fala muito sobre livros nacionais, falar sobre livros diferentes também, não falar só sobre os livros que ficam hypados, que é como a gente chama, né? Que os livros que ficam muito conhecidos, que geralmente são os livros que são pagos. Nem sempre, né? Esses dias eu fiquei até achei engraçado como tava fazendo uma comparação como o BookTok inflacionou, enfim, aumentou muito as vendas de Dostoiévski, mas Noites Brancas, que é de Noites Brancas, Sim. que é tipo o livro mais diferente dele, né? Que é o único livro que não tem nada a ver com o resto da literatura dele, mas esse é um livro estourado no TikTok, né? Enfim, tem um lado positivo, né? Porque acho que se tá lendo sempre claro. É positivo. Se gosta de aproveitar para outros, né? Sim. Mas eu achei curioso, assim.
Sim. Não, o BookTok, ele, assim, os livros se tornam fenômenos. A próxima pergunta do meu roteiro, Luiz, era justamente essa, assim, era pra gente falar sobre esse leitor, essa farsa do leitor produtivo, que lê 20 livros no mês, que lê todos os lançamentos, que está por dentro de todos os hypes, e assim, e como que isso afeta os leitores, o leitor médio, os leitores normais, os leitores gente como a gente. Cria essa ilusão, assim, né? Esse negócio da gente sempre correndo, assim, atrás do tempo e não tem como alcançar, assim. Uhum. Tudo bem, tem gente que lê mais rápido, né? Tem gente que lê bem rápido e tal. Mas numa vida normal, entre aspas, com trabalho, com obrigações, com não sei o que lá, é muito impossível atingir esse patamar. E Concordo. aí isso acaba distanciando, na minha opinião, enfim, de mim criar ranço. Eu fico com muito. Nossa, meu olho revira, vem parar aqui atrás, assim, porque eu sei que é impossível. Gente, na pandemia, eu vou falar para vocês, a gente estava na pandemia, eu trabalhava, tipo, das 8 às 10, que era o tempo que dava, que eu tinha de serviço, fora isso não tinha mais nada. Trabalhar na pandemia. Então, eu trabalhava em casa de home office, mas assim, chegou uma hora que eu já tinha cansado de responder os e-mails dos clientes falando, gente, ó, o ingresso vai ficar congelado até o dia que voltar os eventos. Não era congelado, não podia devolver, não podia fazer nada. Saiu uma lei, graças a Deus, né? Porque senão a empresa tinha fechado, não tinha o que fazer. Porque imagina se tivesse devolvido o dinheiro de todo mundo. Ficou congelado até os eventos voltarem e os eventos acontecerem. Então as pessoas perderam o ingresso, mas também a gente não devolveu. Então eu já tinha respondido para todo mundo já estava cansado de receber, então não chegava mais e-mail, não tinha mais nada para fazer. Então não tinha trabalho quase. Então eu tinha muito tempo de sobra. Sabe qual foi o meu máximo de livros lidos no mês? 9. Bastante. Não, 9 foi na maratona, porque tinha HQ. Na pandemia foram 8 em um mês. 8 livros. Lembrando que eu trabalhava 2 horas por dia e o resto do tempo era todo livre. Não saía de casa, não tinha vida social, só ficava em casa, tinha tempo para ler de sobra. Eu li 8, não li 25, igual tem gente aí que lê. Entende, mas aí sempre aquelas perguntas. Quais livros? Ou, enfim, é leitura dinâmica ou não é? Como? Cara, é. Não, é porque eu assim, não tipo, acreditar que não seja. Romance, normalmente eu leio em 2 dias, 3 dias. Tá, só que pensa bem, olha bem pra mim. Você consegue ler 25 romances seguidos igual, assim? Nossa, óbvio. Mas pode tem gente que é o mesmo tipo e histórias mais curtas, e daí, né? Mas mesmo assim, eu acho muito difícil, assim. Tem chat GPT fazendo essas resenhas. Não, e aí, às vezes, seus comentários assim, nossa, eu amei esse livro, cheio de plot, não sei o que. Tipo, não fala um ai do livro mais do que tem na sinopse. Aí você fica assim, entendi agora, tá bom. Resenha tem a ver com a sua opinião sobre o que você leu, cadê? Solta. Eu não tenho, assim, geralmente eu não tenho, assim. Mas é aquela coisa, né? Eu tô tão afastada que eu nem vejo mais essas pessoas que leem. Cara, eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Só, eu ainda tenho problema com TikTok, tá? Eu não aderi. TikTok é uma coisa que eu não consegui aderir na minha vida ainda. Eu passo dias sem abrir o TikTok. Não, a Luísa é a pessoa do TikTok. Eu sei que ela é a pessoa do TikTok. A Luísa se encontrou no TikTok. Eu ainda sou a pessoa do Instagram. Eu ainda tenho problema. Eu consigo acompanhar muito mais postagens do Instagram do que do TikTok. Eu esqueço do TikTok. E às vezes o TikTok me irrita, porque o Instagram eu ainda faço um post com leitura, outro com vídeo. TikTok é vídeo. Eu enjoo rápido. Não, mas eu dei uma desligada um pouco esse último ano, assim. Nossa. E vendo menos TikTok e postando até menos. Ou assim, só postando e saindo. Daí o TikTok odeia, né? Não entrega pra ninguém. Odeia. Né? Mas realmente eu só vejo de quem eu sigo que são... Eu só fico naquela parte de amigos, que são, tipo, também... É só sobre livros, assim. Só aparece livros. Só vejo teoria de conspiração quando a Thaís manda. Aí...
Aí eu vou eu vou no Pra Você, aí isso aparece ali da conspiração, assassinato. Mas mesmo assim, sendo só livro, é só das pessoas que eu sigo, que são pessoas com, sei lá, agora tem uns. Nossa, ele aumentou de seguidor, aqueles, né? Inveja batendo. Mas é um senhor, acho que ele é de Londrina, mas ele fala bastante sobre livro clássico, e é muito, muito legal, assim, às vezes, porque são pessoas que cresceram bastante e são completamente fora do padrão, assim, tipo, de vídeo longo, ele devagar falando, sabe? Tipo, não faz nenhuma daquelas coisas, pra viralizar, e no fim ele cresceu, assim, a gente tá com mais de 7 mil seguidores já. E... Uau! E ele começou, assim, com bem poucos. Eu comecei a acompanhar 1 ano, 2, mas é super leitor também. Ele lê bem rápido, mas enfim. Ou a Clara também, que acabou viralizando, e agora ela até fala sobre a tag e tal, mas são pessoas bem fora da curva, são essas pessoas mais assim que eu sigo. Ou enfim, daí outros amigos dos grupos e tal, que também postam sobre livros. Então, essas pessoas eu já excluía, sabe? Essas pessoas que falam, que leem 20 livros por mês, essas coisas assim, eu já deixei. Olha, eu confesso que eu gosto de ver umas coisas bonitas. Para me inspirar, bonita. Sabe? Umas coisas bonitas, uns lugares bonitos, uns cantos de... Ai, nossa, estou arrumando o meu canto de leitura. Olha o que eu comprei para o meu... Eu adoro ver essas coisas, porque porque eu sou consumista. E eu gosto de ver coisa bonita também. Mas é muito pouco. Só que, não sei, gente, o TikTok não me pegou. Não me pegou. Você quer saber uma coisa que eu odeio do fundo do meu coração, que eu tenho vontade de matar? É aqueles que começam dando a sinopse, contando toda a história do livro e não falam que porra de livro que é! Eu odeio também. Não, eu vou nas hashtags, se não tem também na hashtag, eu passo. Assim, a minha ação contra esse tipo de conteúdo. Eu nem vejo. Se eu vejo que a pessoa não mostra a capa do livro, eu já saio. Já me irritou. Sim, eu procuro só na hashtag para ver se é de algum livro que eu... Ou assim, né? Esse livro... exato! Não mostra a porra da capa do livro. Fica aqui assim, eu não vejo e deixo de seguir, porque, por favor. Nossa, me irrita. Eu também. Não, me irrita profundamente. Eu não dou conta. Gente, não façam isso. Não seja essa pessoa. Por favor, não seja. Ai, porque o TikTok gosta de suspense. Não. Não gosto. Pois não. é. Não. Mas essa obrigação do conteúdo é foda, assim. Tipo, a questão ali do stories, né? Eu tenho ali de postar. Não que eu poste muito também stories, não, assim. Não muito mais, mas enfim. Mas... eu também. Às vezes eu entro no meu Instagram, não tem nada nos stories. Meu Deus, vamos postar coisas. Mas é aquela questão, tu vai ler e aí tu já tá pensando o que tu vai falar sobre o livro, sobre a leitura e tal, né? Nossa, mas eu tenho um problema, né? Que na verdade eu quero começar a fazer resenha. Eu não sei fazer resenha ainda até hoje. Nossa, eu preciso voltar, porque assim, eu nem lembro qual foi o último livro que eu resenhei. Assim, tá vergonhoso. Mas eu acho que qualquer coisa quando vira obrigação, né? A leitura, ou mesmo as leituras coletivas e tal, acaba perdendo um pouco da graça, assim, né? Sim. E tem também a questão aquela questão que eu já falei, assim, que foi um problema para mim, que são metas, desafios, rankings disfarçados de incentivo. Eles ajudam ou atrapalham? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? O que você acha? Um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois. Por exemplo, se eu não penso antes, assim, quais livros que eu tô querendo ler, ou esses leituras que eu tô querendo fazer, às vezes eu fico assim, passo 4 dias sem ler, sabe? E aí, porque não... a rotina, e acaba sendo mais fácil ligar a TV e tal. Aí agora esse ano, um mês que eu combinei de ler tal livro com tal pessoa, eu quero começar tal outro livro, não sei o que lá, aí eu vou ver a TV, eu vou ler, sabe? Então isso me ajuda, assim, tipo, ao invés de ficar no Instagram, aí eu vou ler. Mas tem a questão também, tipo, se entrar muito... Eu tô tentando evitar, né? Minha meta que eu já falhei no dia 6, não entrar em leituras coletivas esse ano. Mas para fazer isso que a Thais comentou, né? De realmente chegar na frente da estante ou pensar assim, qual que é o livro que eu tô com vontade de ler nesse momento, né? Humor agora, né?
E aí, então, eu acho que um pouco dos dois. E agora, daí, se tu já tem uma lista montada, né? Como eu já fiz outros anos. Aí você é obrigado, aí você tem que falar, ai, não, eu vou ter que ler isso aqui. Não, mas eu nunca obedeço minhas listas. Minhas listas são sempre... É possível de não ser lido nenhum da lista. Mas eu tenho... Não, o pior são as leituras coletivas, no meu caso, assim. Que eu entro em várias. A Luíse tem, assim, ela entrou com o grupo de leitoras compulsivas, leituras coletivas compulsivas anônimas. E ela tá se tratando, porque a Luíse era assim, era tipo 10 leituras coletivas no mês. Nem dá. Obviamente não dava conta. Por isso que me criou essa minha fama, entendeu? Por isso. Luíse inacabada. Exato, Luíse inacabada. Ai, gente. Mas também, assim, eu me cobro, mas não me cobro tanto, porque também se o livro não tá funcionando, ou, enfim, não tô mais com o feeling para ler, ou era um livro que eu tô amando e eu parei de gostar, eu não vou me obrigar a ler, porque eu acho injusto com o livro, entendeu? Por isso que eu não terminei de ler Memorial do Convento até hoje, porque eu tava amando e aí me encheu a paciência. Daí eu parei, eu pensei, vou voltar para ele quando eu estiver melhor. Não melhorei até hoje, mas assim... Esse foi um que me ajudou, leitura coletiva. Talvez eu não tivesse terminado, porque eu empaquei na metade dele e a leitura coletiva me incentivou. E porque, não, eu preciso terminar. A leitura coletiva eu preciso terminar e eu amei esse livro. Não, eu tenho certeza que quando eu terminar ele, eu vou amar também. Assim, o Padre do Balão... Ai, gente, o padre vai voar. Eu assim, gente, você não viu o Padre do Balão? Não dá certo. Ai, tem um casal lá que é muito fofinho. Nossa, e o final? Puta que... Ai, não sei. Uou. É um final bom. Do vídeo. Ele conseguiu fazer final bom. Olha. Que vídeo, meu Deus. Tu fez um de resenha sobre ele? Fiz. Nem lembro mais o que eu falei. Eu lembro, daí eu falei, cara, eu tenho que voltar a ler. Isso foi em 2020. Cara, é muito bom. 22? Mas, enfim. É por isso que eu não sigo muito de base, né? Pra nada, enfim. Mas enfim, eu gosto de metas ou de listas. Mas também, se eu não tô seguindo, aconteceu. Assim, a vida aconteceu e é isso aí. Entendeu? Cara, mas eu gosto de fazer. Eu já gostei muito. Eu já achei que metas me ajudavam. Já houve momentos na minha vida, eu acho que vai muito do momento da vida também. Porque houve momentos da vida em que fazer listas de leituras, fazer grupo de leitura coletiva, fazer desafios me ajudavam e me incentivavam. Assim. Eu li muitos clássicos no nosso grupo de clássicos porque me ajudava e me incentivava. Era muito legal. Só que agora, nesse momento da minha vida, momento Thaís, 2026... professora coordenadora diária, com um monte de coisa. Eu não gosto, mas eu acho que atrapalha muito. Não gosto. A única leitura coletiva que tem funcionado é do nosso grupo secreto, que a gente decide na hora. Ah, a gente está a fim de ler, vamos ler. Aí sempre eu, Luiz e Luca acabamos lendo juntas. E quando a gente faz uma ou outra leitura coletiva, igual, por exemplo, provavelmente a gente vai fazer o de Ultracarne e vai funcionar. Vai. Entendeu? Algumas funcionam. Maratona não tem funcionado mais. 2 anos seguidos que a maratona para mim não serve de porcaria nenhuma. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Paciência. Justamente por causa do momento da minha vida. Eu não consigo me programar para ler. Eu preciso ler isso tanto por dia. Vamos fazer uma maratona de Halloween em julho. Seria perfeito. Tem que ser janeiro, Luiz. De julho eu só tenho 15 dias de férias. Não dá pra fazer muita coisa. Julho é pouco tempo. Outubro é um mês que eu tô assim, o mundo tá desabando na minha cabeça. Sempre final de ano na escola é loucura, assim. Mas, enfim, eu acho que pode ajudar, dependendo do momento da vida que você tá. Metas, listas podem ajudar, mas também pode ser um sufoco, pode tirar a tua liberdade como leitor, assim. Hoje em dia eu gosto da liberdade de... Tô com 5 livros começados, foda-se, uma hora eu termino. Provavelmente vou começar outro, sabe assim? Eu tô nessa vibe. Nessa vibe. Quero ler alguma coisa, parar na frente da minha estante e escolher.
Não é porque tá na modinha, não é porque tá no hype, não é porque eu vou ler, vou fazer um vídeo e vai bombar. Não quero. Não, uma coisa que eu tava pensando sobre listas, e é todo ano tem. Eu sou muito influenciável, assim, eu sou muito influenciável. Ai, tá rolando leitura coletiva, não sei o que lá. Geralmente eu já tenho livro, né? Então eu já tinha vontade de ler. Aí fica mais fácil entrar e acabar lendo. Só que a minha questão, assim, tenho vários livros que eu sei que ninguém mais quer ler. Enfim, eu quero muito ler há muito tempo, que eu comprei faz 5 anos, entendeu? E eu esqueço deles, porque, tipo, se eu não tô vendo, eu esqueci. Assim, se eu não tô vendo, eu esqueci. E aí eu acho que fazer lista vai me ajudar, só que nunca ajuda. Mas, assim, tentarei mais uma vez por mais um ano. E para lembrar, sabe? Ou, enfim, eu acho que vou ter que colocar em um outro lugar esses livros, e aí para acessar eles mais fácil. E porque são livros que eu tenho certeza que eu vou gostar muito e tal. Então eu acho que uma questão da lista, que é comentar talvez para as pessoas que estão ouvindo também a gente, ou às vezes até os desafios, quando a gente fez tipo o desafio sem frescura, essas coisas. Sim. Porque a ideia era desencalhar livros que já estavam na estante, né? Porque essa questão da gente ficar muito ligada nas redes sociais, principalmente Instagram grandes, ou enfim, o hype acaba chegando. E aí tu vai comprar o livro novo, né? Tu vai comprar o livro hypado, que é novo, que é lançamento. E aí tu não olha para tua estante, para os livros que tu já comprou, que tu já te deu vontade de ler em algum outro momento, por alguma outra razão, né? Então, essa questão da lista pode ajudar, tipo, eu quero esse ano ler mais autores nacionais, e aí então eu vou fazer uma lista, ou enfim, tu só tem em mente isso, sabe? Eu esse ano eu tô com essa proposta de ler mais autores nacionais e ler mais autores negros, assim. Mas, tipo, não fiz definição de autores nem nada, assim, mas eu tô pensando que eu quero ler mais autores nacionais e também a autoria negra. E então essa questão pode ajudar. Talvez também não definir exatamente tal livro, mas também tu pensar como meta geral, assim, eu quero ler mais clássicos, essa questão. Ou também a questão, tipo, de olhar mais para os livros que tu já tem, assim, né, com carinho. Mas eu também acho que essa questão eu vou ler todos os livros da minha estante e comprar livro. Não. Para mim também não, tá? Para mim também não. Porque os livros que já tiveram barato e eu não comprei, estou arrependida hoje de não ter comprado, porque agora eles estão caros. E eu continuo com vontade de tê-los. Então, papo não é. Eu nunca mais caio nessa também, mas assim, foi meio que automático para mim. Gente, teve uma vez que eu fiz aquele desafio, muito engraçado. Eu nunca consegui cumprir uma que era assim, eu só podia comprar um livro se eu lesse 10. Eu fiz um caderninho. Eu comecei a anotar, cheguei no 8, comprei. Enfim, assim, olha, eu tô construindo a biblioteca para minha vida, para os herdeiros. Minhas sobrinhas amam ler, entendeu? Assim, eu nunca me arrependi de comprar livro. Eu já me arrependi várias vezes de não ter comprado. Tá? Viu? Eu também. E ter esgotado, e ter saído da promoção, e depois ter que pagar mais caro. Agora, de comprar, eu nunca me arrependi. Até hoje. Então, eu não caio mais nessa. Só que, assim, o que tem acontecido comigo agora, depois que eu cheguei nos mais de 1000 livros? A maioria eu já tenho. Eu tenho percebido isso. Eu vou olhar as ofertas. Tem Book Friday. Já tenho. Aí eu não compro nada, porque já tenho. É a parte boa de você acumular muitos livros, entendeu? Sim, quero chegar aí nesse momento. Luísa, você tem quase o mesmo tanto que eu. Não, mas eu vou ver as promoções. Tem livro que eu não comprei e vocês já compraram. Porque eu traumatizada com Novembro de 63. Fiquei 1 ano mandando promoções para Thaís e para Luta em Novembro de 63. Até descobri que ela já tinha. Eu comprei numa promoção, numa Black Friday. Comprei também. Não, e o pior é porque eles subiram muito, assim. Então tem muitos que são ou de clássicos e tal, que já estiveram mais barato que eu lembro. E aí agora eu vou ver, poxa, eu fico naquela assim. Sabe quanto que eu paguei no meu It? Quanto? R$30. Gente, arrasou. Sabe quanto que eu paguei nas minhas brumas de Avalon? R$40. É isso, vai comprar agora. Vai comprar agora. R$100.
Tá um absurdo. Ai, quem veio da Oi? Oi, Thunder. Tô reclamando. Sim, hoje em dia tá muito caro. Não tem condição mais. Mas é isso, assim, eu acho que as listas, eles podem ajudar a gente a ver com mais carinho, assim, talvez, os livros que a gente já tem e tal. Mas também não que seja uma obrigação, assim. Claro. Então, E aí a questão de não ter tempo de ficar assistindo as novidades acaba que... Eu não sei das novidades, acabo não gastando. É isso, é sobre. Ou então a gente vê um lançamento, tá, isso é parecido com outros 3 lançamentos, outros 3 livros, aí não... Tem essa parte aí também. Bom, vamos falar sobre as partes boas? Acho que a gente já tá falando um pouco sobre tudo, né? As coisas boas que as book redes trouxeram pra gente, acho que a gente já falou muito sobre descoberta de autores, trocas de ideias, sensação de pertencimento, etc. Assim, o que você vê mais além do que a gente já falou de coisas boas, das partes boas que as book redes trazem? Acho que amizades. Concordo. Grandes amizades, né, Thaís? Né, Luna, Stephanie. Não, isso é muito legal, porque é um pouco daquilo que tu falou também, né? Assim, a gente conhece outros leitores, outras pessoas parecidas com a gente, porque a minha família gosta de ler, minha mãe gosta de ler, enfim, na faculdade, mas tinha alguns colegas que também gostavam, mas não é aquele vício mesmo que a gente também sente, assim, né? E aí tu encontra outras pessoas que também amam esse universo, é muito legal, assim. E aí também acaba expandindo o teu horizonte, né? Tu conhecendo mais livros, diversificando, assim mesmo. Tipo, eu sempre falo, né? Desde que eu entrei nos grupos e tal, eu mudei muito meu gosto literário, expandi, comecei a ler mais clássicos, porque é diferente da Thaís, eu não li tantos assim. Eu lia no ensino médio e no fundamental, mas a parte da faculdade fiquei mais focada na questão ali de alguns livros de jornalismo literário, e depois a fantasia, que era o gênero que, né, eu gosto muito, assim. Mas isso de ler mais clássicos, de ler mais autores latinos, entendeu? Então isso também vem no repertório das amizades que tu conhece, assim, das coisas que tu vai vendo. Com certeza. Vai expandindo. Então eu acho que isso é muito legal, assim, esses encontros, né, com outras pessoas que são parecidas com você. Nossa, o grupo de meteorologia é um presente, assim, na nossa vida também, né, Thaís? Porque são vários amigos, uma parte de cada um de uma parte. De cada canto do país. E é meteorologia porque a gente vive perguntando como é que tá o tempo em cada lugar. Aí aqui tá chovendo, aqui tá o calor do cão, aqui tá frio. É muito bom. É muito bom, mas a gente O assunto dessa semana foi cachorro quente. Eu amei o assunto cachorro quente, tá? Nossa. Porque aí, assim, os cachorro quentes são totalmente diferentes nas partes. Descobri que o cachorro quente no Rio de Janeiro vem com ovo de codorna e uva passa. A hora que eu falei, o quê? Eu parei no ovo de codorna e uva passa. Por que vocês estão fazendo isso com o cachorro quente? Gente, eu descobri que eu fui em Porto Alegre e não comi pancho, porque não sabia o que era aquelas carrocinhas de pancho, e descobri que chamam cachorro quente. Cachorro quente sem molho, cachorro quente seco, só com salsicha dentro. Muito engraçado, muito bom. Eu amo. Muito legal. Muito bom. Sim. E aí, enfim, o grupo com as meninas que também são ouvintes do Lit Sem Frescura, né? Que a gente também ficou mais amigos. E no TikTok agora eu encontrei vários também, inclusive o Rafa, que daí tem o grupo do Império Sem Nome, e aí tem um monte de gente lá, a Pipoca, a Fernanda, a Yas. Lá também, eu entrei lá por causa da Luiz. Exato, eu arrasto as pessoas. Rastei a Thaís. E é muito bacana. E também autores, né? Enfim, que tu vai conhecendo mais por seguir, são muito queridos. Enfim, a gente é amiga de vários autores. Cara, a gente fica amiga mesmo. Eu nunca vou me acostumar com isso, tá? Também não. Mas as redes sociais fazem isso, cara. Eu fico doida quando às vezes eu vejo que tem autor vendo os meus stories aleatórios e curtindo, e eu assim. Porque a gente tem o costume de endeusar, né? Nossa, aquela pessoa. Gente, o César vê todos os meus stories.
Best friend. A Pepper vive vendo os meus stories. Eu fico, meu Deus, que essas coisas. Ela comenta, sabe? E eu tenho o costume de fazer isso também. E você acaba fazendo realmente amizade, de conversar, de trocar ideia. Mas é isso, assim, eu sou muito grata, assim, eu tenho grandes amigas hoje que eu conheci por causa das Bookheads. Você, a Evelyn, a Stephanie, não, a Stephanie, eu que trouxe ela para os Bookheads, né? Porque a gente Que bom que você pessoalmente, trouxe. e aí eu fiz o favor de criar um monstro. Com muito orgulho. A Lu, cara, não vou nem começar a falar, porque eu vou esquecer as pessoas. A Ti, que estava aqui, a Andressa, a Evelise, todo mundo, o pessoal do grupo. Sim, grandes amizades de verdade. Alguns eu até conheci pessoalmente. A Luísa já dormiu aqui nessa biblioteca, gente. Outros não, mas quero. A Evelyn, eu não vou para São Paulo se não passar na casa dela, tá errado. Então, assim, tem a parte muito boa, e essa parte, eu só não desativei o meu Instagram, só não saí até hoje. Sim. Por causa disso, porque eu acho que ainda vale muito a pena. Sim. Toda vez que eu vejo, porque tem muita gente, esses dias eu tava tentando fazer um limpa nos seguidores, sabe? No seguindo. Eu fui vendo um monte de gente que tinha desativado o Instagram, que tinha sumido, e eu, nossa, poxa, eu gostava dessa pessoa, essa também. E as pessoas vão saindo. E porque, enfim, a vida acontece. Eu falo, gente, eu não consigo nem pensar em como que eu viveria sem por causa das pessoas. A única coisa que não fez eu parar e eu desistir, mesmo assim, na correria, gente, se olhar, ano passado eu devo ter feito uns 10 posts no ano inteiro no Instagram. Assim, um horror. E eu não saio ainda justamente por isso, por causa das pessoas, por causa desse tipo de troca. Eu acho que é isso que faz tudo valer a pena. Todo o resto, toda essa parte tóxica, eu acho que a gente precisa começar a filtrar. Que foi o que a gente aprendeu, né, Luísa? A fazer ao longo dos anos. Você vai aprendendo a filtrar, você vai entendendo o seu gosto, você vai conhecendo pessoas, você vai entendendo como que isso funciona. E aí você vai filtrando o que você gosta e o que você não gosta. É aquilo que eu já falei. YouTube, eu sei exatamente quais canais que eu vou assistir. São só aqueles. TikTok também. Eu só sigo as pessoas que eu sei que estão fazendo um conteúdo que eu sei que eu vou consumir. Instagram, mesma coisa. Sim, ainda estou no processo de fazer um limpa, porque eu não sei para que eu seguia tanta pessoa no Instagram. Mas é isso, assim, filtrar e só... Porque tem muita coisa boa. O problema é que o mais chega é a parte tóxica, porque normalmente é essas pessoas que ganham muita visibilidade. Assim. Exato. Eu deixei de seguir muita gente grande. São bem poucos que eu sigo. E aí também não vejo todos os conteúdos, né? Boa noite, Dinei, tudo bem? Cheguei, tem 2 pacotes de livro. Cadê? Vai fazer unboxing pra gente depois, quero ver. A Stephanie disse que tu foi obrigada a ajudar a roubar a estante. Não, ela arrumando a estante hoje, gente, eu lá assim, não faz isso. Tira esse livro aqui pra mim. Assim, ó. Ela fazendo escadinha. Aí misturando não ficção com ficção. Aí eu assim, não, Stephanie, vamos lá. As vozes... Aí, as vozes da cabeça dela lê em mangá, tá? Igual mangá. Porque ela vem nessa ordem aqui, depois ela vem de trás para frente, porque os livros estavam na ordem errada. Tava, tipo, o terceiro, o segundo, o primeiro. Stephanie, tá na ordem errada. Ela, não, mas é porque começou de cá agora. Eu, entendi. Igual japonês, é de trás para frente. Tá bom, então. Me deixa. A gente se diverte. É que as vozes da minha cabeça é diferente das da dela, entendeu? Tem que... Acontece. Quando vir aqui, não tenta entender as minhas estantes. Não, deixa pra lá. Muito bom. Mas o melhor é isso. E também tem alguns momentos. Não, às vezes quando acontece, né? Mas que eu sou muito pequena, né? Meu Instagram, meu TikTok é muito pequeno. Mas quando alguém fala assim, nossa, eu vou ler porque... eu amei o jeito que tu falou, eu quero ler. Gente, meu dia, assim... Nossa, com certeza. Que emoção. Esses dias que era colega de faculdade, mas em tempos diferentes, ela era veterana.
Mas aí ela postou, isso já faz um tempo, faz uns 3 anos, mas eu não esqueci, porque ela postou que comprou a casa no Marcerulho, e aí me marcou e falou, nossa, eu comprei por causa do que tu falou, e eu fiquei assim, gente, isso é minha missão de vida, entendeu? Muito bom. Então é muito legal, né? Ou enfim, igual a gente conhece aqui do podcast, né? Um guiso de sucesso, que é o Rafa. O Rafa que disse que estava sem ler e começou a nos ouvir, começou a ler e tal. Muito fofo. Muito Essa fofo. semana foi engraçado. Eu tenho um amigo que ele fez inglês comigo. Ele é influencer, mas ele é influencer de emagrecimento. Tudo a ver, a gente. Mas ele é meu amigo, que a gente fez inglês junto, enfim, a gente ficou amigo. E ele gosta muito de ler. E aí ele me mandou, Thaís, eu vou começar a ler isso aqui, Alice no País das Maravilhas. Aí eu... Boa sorte. Foi exatamente isso que eu disse. Boa sorte, eu não gosto desse trem, não. Não gostei, achei uma viagem de drogas. Acho que eu tava muito velha para ler. Beleza. Corta para uns dias depois ele gravando stories. A minha amiga Thaís me disse que era ruim, eu não acreditei. Eu não gostei disso aqui. Aí eu... eu amo. Li só o primeiro livro, mas eu amo. Falta de falar, não foi. Ai, mas foi muito engraçado ele gravando stories para seguidoras dele, falando, olha, a Thaís me falou. Eu não acreditei, mas ela estava certa. É sobre isso. Ai. Ele falou que a meta dele é ler um livro que eu ainda não li, porque toda vez ele, agora eu vou ler esse. Já li. Eu vou ler esse, agora já tô. Muito bom. Muito bom. Não, isso é doido, né? Porque a gente falando lá dos 20 livros por mês e tal, daí a gente lê 3, lê 2. Tudo bem, às vezes lê 1, assim, por mais, mas tudo bem. Mas a gente acha que é pouco, porque a gente vive nessa bolha de ficar, ou enfim, de saber que tem gente que lê 20. E aí eu converso bastante com a minha teacher, né, que é amiga também, né, professora de inglês, e aí eu sempre falo pra ela, não, mas eu leio muito pouco, não sei o que lá, mas ela fica doida com a maratona, né, que eu tô lendo 6 livros ao mesmo tempo, e aí ela, não, Luiz, tu tem que entender, tu lê muito, tipo, tu lê 2, 3 livros por mês, é muito, daí eu, não, é pouco, tem gente que lê 6, 7. Pra gente é pouco, né? Ela assim, não, mas é muito, eu leio 2 por ano, sei lá, 5 por ano, não sei. Mas, enfim, porque às vezes a gente, né, é bom também, a gente coloca um óculos para ver a realidade, né, nosso óculos, nesse óculos, nesse ponto de vista, é pouco, né, tipo, no mundo de todos os booktokers, mas na verdade, no geral, né, em que o brasileiro lê 2 livros por ano, nem chega a isso, é menos de 2, é bastante, assim, então, né, então, às vezes a gente tem que repensar, e aí realmente a gente falar que lê 3, 4 livros, tá ótimo também, né? Assim. Lógico. O importante é ler. Aí a pergunta, Luiz, é a seguinte, dá para usar as book-reads sem ser engolidos por ela? Como? Dá, sendo bastante seletivo em quem você segue, né? Eu acho que é isso, assim. Focando nas relações, né, que você cria também, seja você criador literário ou seja você consumidor, né? Mas focar mais, tipo, né, nas amizades, ou enfim, ou só seguir as pessoas que você sabe que não são tóxicas, que não vão te fazer você achar que ler menos livros é errado, enfim. Ou que seu gosto também é errado, né? Também tem essa questão, né, do gosto literário. Se lê só romance, não é tão bom, não sei o quê, né? Também tem isso. Então, eu acho que dá, mas com filtro. Tem o filtro igual a gente tem na vida, né? Que também, assim, acho que as redes sociais é parecido com a vida, isso aqui é um pouco mais... Tu tem mais acesso, né? Então, para muito mais pessoas e tal. Então, acho que você tem que filtrar aí quem você segue, porque acaba, querendo ou não, acaba atingindo você, né? Esses comentários e tal, pode acabar atingindo. Então, acho que se você souber filtrar, é bom. Com o tempo você vai aprendendo a fazer esse tipo de filtro, né? Acho que quem tá nas redes sociais há menos tempo, nas book redes mais especificamente, acompanhando,
Você vai aprendendo a fazer esse filtro para ver realmente quem faz um conteúdo que você gosta, que você não gosta, quem tem o mesmo gosto literário que você. Esse foi um filtro que eu tive que ir fazendo aos poucos. Porque às vezes você vai pegando indicação e aí você, nossa, mas eu não tô gostando de nenhum livro, as leituras não estão rendendo, porque aquela pessoa não tem o mesmo gosto que você. Não é porque ela achou o livro muito bom que você também vai achar, sabe? Vá aprendendo as pessoas que falam. É legal você seguir pessoas menores, que às vezes estão falando de coisas mais interessantes, pessoas que saem fora da casinha um pouco. Porque senão daqui a um pouco vai acontecer igual aconteceu comigo uma época. Eu parei de assistir BookTube por muito tempo, porque eu não aguentava mais. Todos os vídeos que eu abri estavam falando do mesmo livro. Sim. Todos os book haul, porque eu adoro ver book haul para ver os livros que estão chegando, assim, as novidades. Eram os mesmos livros chegando para as mesmas pessoas, assim, a hora que eu vi, eu tinha visto o mesmo livro 15 vezes, assim, sabe? Em canais diferentes, eu não aguentava mais, eu estava saturada. Aí eu já pegava ranço antes de ler. Porque comigo acontece diferente. Se tá muito no hype, não me dá mais vontade de ler. Uhum. Muito acontece isso. Então, assim, eu acho que é isso que a Luísa falou mesmo, é filtrar, é saber filtrar, saber ver o que é bom para você e o que não é. Se a pessoa tá jogando uma régua muito lá para cima, tente entender que, assim, às vezes a pessoa só vive disso, só trabalha disso. Eu gosto muito da Tamires, do Resenha dos Sonhos, e ela lê muito. Muito. Só que ela trabalha com isso. Só que por que eu gosto dela? Uma das coisas que eu gosto dela é que ela sempre fala isso. Gente, não se meçam pela minha régua, porque eu só faço isso. É o meu trabalho, eu tô lendo. Ela já vi ela falando isso várias vezes nos vlogs dela. O meu trabalho é fazer isso aqui. O meu trabalho é ler. Sim. Então, não tem como vocês se compararem comigo. Vocês não vão conseguir. Ela lê mais de 100 livros por ano. Você não vai conseguir se você não... O trabalho dela é esse. Então, tipo, ela tem 8 horas do dia dela para ler. Sabe as 8 horas que você tá no trabalho? Ela tem para ler ou para editar vídeo e postar. Entendeu? É outra realidade, né? É outra Só que, realidade. mas, tipo, e é isso, né? Ser sincero com o teu seguidor, né? Porque aí aquelas pessoas que falam, não, mas todo mundo tem as mesmas 24 horas. Pá! Nossa. Se alguém falar isso perto de mim, eu mando tomar no cu e saio. Ai, pois é. Um dos grandes problemas para mim do TikTok são os jovens. Eu não gosto de jovens. E outra coisa, né? Quem tá no ensino médio, eu também no ensino médio ali é 60 vídeos por ano. Era isso que eu ia falar. O meu problema são os jovens porque eles não trabalham, entendeu? Eu também li muito. Se eu trabalhasse, eu também ia ter muito tempo. Eu no ensino médio trabalhava, então não sirvo de base para isso, tá? Mas assim, as pessoas que estão no ensino médio que não trabalham, que têm tempo, eu também leria muito. Então os jovens do TikTok me irritam, porque tem muito jovem no TikTok e são esses jovens que não trabalham, não faz nada, só lê. Então assim, jovem me irrita. Mentira, eu amo jovens, trabalho com jovens. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É gente que não faz mais nada da vida. Entendeu? Só lê. Não, mas vamos voltar pro comentário da Tias, porque eles não me fizeram odiar a leitura, mas me fizeram odiar pessoas. É porque tem umas pessoas que só, enfim, deixando de seguir para você não ver mais elas. Porque é a única coisa que a gente pode fazer sem gastar o réu primário, né? É isso, é sobre isso. O Ednei comprou vários livros. Então, o Ednei, ele tentou enganar todo mundo falando que ele era o cara dos e-books, né? Ele não ele é fisiquiano também. Claro que é. Ele não é só tenderiano, ele é fisiquiano, porque ele tá fazendo uma grande biblioteca. Então, a gente... É porque assim, eu tô vendo aqui que eu fiz uma pauta, a gente tá queimando a largada de todas as perguntas. Todas as perguntas que eu coloquei aqui na minha pauta, a gente já foi respondendo. Mas, então, assim, aí eu coloquei alguns tópicos, assim, para a gente finalizar, assim, essa ideia das redes sociais, que é recolocar o prazer no centro, que é o grande objetivo, eu acho. É mais para a gente discorrer sobre isso. Eu acho que é muito isso. A gente precisa recuperar o prazer da leitura. Sim. O porquê que eu estou lendo. Por que eu gosto de ler? Por que eu estou nas redes sociais? Por que eu estou assistindo? É pelo prazer da leitura de um bom livro. É para competir com alguém sobre números? Não é. É para ter seguidores no Instagram? Não é. É para mostrar para os outros que eu li um monte de livros? Não é. É pelo prazer da leitura. Então, acho que a grande questão de tudo isso aqui que a gente está falando, das book redes, toda essa questão é
A gente precisa lembrar sempre que a gente lê porque a gente gosta de ler. Ponto. E eu acho que é isso que se perde às vezes, né? Muito. A gente perde muito isso. Sim. Quando a gente fica assim... as redes sociais são um grande problema no geral, né? Eu acho que para todos os nichos, para todos os segmentos, para todas as áreas da vida, assim, se a gente não souber dosar, se a gente não souber filtrar, se a gente não souber entender o porquê daquelas coisas, a gente acaba se perdendo. E eu acho que com a leitura não é diferente. A gente tem que lembrar do porquê que a gente faz isso. Não é para competir em rede social, né? Concordo, achei que tu falou tudo. Falou tudo. Concordo com tudo. Não, e talvez a gente, como criador de conteúdo, falar mais sobre isso, assim, né? Deixar claro isso para as pessoas que nos seguem. Acho que a gente sempre tenta deixar, enfim, aqui no Lit, também no podcast, né? De ler por prazer, como que a leitura ajuda a rotina, ajuda a deixar os dias melhores, né? Ou, enfim, mas colocar essa questão, né? De você ler pelo prazer mesmo, assim, porque você gosta de fazer aquilo e não por um like ou porque tá todo mundo falando, enfim. Luiz, e quando foi a última vez que vocês lêem um livro sem saber nada sobre ele? Não sei. Foi há 84 anos. O meu foi em 1845. Cara, eu não tinha parado para pensar nisso, porque é isso, né? A gente não lê mais nada sem saber, só Sim. Olhando. Sim. Olha, um pouco diferente, sim, esse ano, que eu até comentei, que comecei a ler e agora quero voltar. Ensaios de Despedida, que é o livro da Elisama Santos, mas eu só comprei porque acho que foi alguém falou que era bom. Colocou no top 5, top 3 do ano, sei lá. E aí eu comprei, mas realmente eu não sabia nada sobre ele. Porque eu só vi ela colocando entre os melhores e é isso, eu fui lá e comprei. E aí me surpreendeu bastante a história, assim, que é uma mãe, né, escrevendo cartas de despedida para a filha porque ela quer deixar a família, abandonar a família, porque ela não aguenta mais abandonar a si própria. E aí foi muito legal, assim, tu pegar a surpresa, sabe? Nossa, eu não sabia que era sobre isso e, assim, gostar da leitura. Mas, ao mesmo tempo, só peguei para ler porque alguém falou sobre ele, né? Então, não sei quando foi. Foi na faculdade, os livros que eu era obrigada a ler. Então, só pegava a lista, pegava o nome. É sério, eu não lembro. Sim. Eu pegava... você tem que ler tal livro. Eu ia lá e lia. É isso, sem saber nada sobre a história. Porque de resto, gente... então, eu também, antes das book reads também na biblioteca. Pegava... Mas, tipo, nossa, mas assim, biblioteca eu frequentava com 13, 14 anos. Depois disso eu não frequentei mais biblioteca. Talvez o Morro dos Ventos Uivantes, quando eu li só porque era o livro favorito da Bela. Esse eu tenho certeza que eu li sem fazer ideia do que tinha nele. Mas é muito doido como mudou esse tipo de fruição. Super. Por exemplo, antes tipo, ia numa livraria, né? E aí era... O livreiro te ajudava. Não, em Votuporanga não tinha livraria, né? Começa por aí. O que estava em destaque, assim, na mesa e... aí você ia lendo sinopse do Nome do Vento, eu conhecia assim, eu fui na livraria e adorei a capa, e aí li a sinopse, gostei e tal. Mas alguns livros na biblioteca, assim, já peguei sem saber nada. Tipo, que eu comentei até no último episódio da Visita Cruel do Tempo, que eu gostei do título. Muito tempo. Mas é muito difícil, assim, né? A gente já comentou, acho que com a Lu, com um episódio que eu fiz com a Lu também sobre isso. Ou igual eu fui na Feira do Livro com a minha irmã, e a minha irmã gosta de ler, assim, mas lê bem menos, assim, do que eu, mas também não segue nenhuma book rede, né? E aí a gente vê nos livros, e ela, ai, que linda essa capa. Daí esse livro é sobre tal coisa. Ela, tu já leu? Não li. Mas, tipo, todos os livros eu sabia sobre o que era, sabe? Não todos, né? Eu sempre sei também. As pessoas me perguntam, às vezes, olha, eu fiquei sabendo desse livro. Esse livro fala sobre isso. Tu já leu? Não. Assim, não. Você já leu? Não, mas eu sei que é sobre isso. Eu sempre sei sobre o que é. Porque a gente vê, a gente tá muito inserida nesse mundo. Eu fui fazer, porque assim, todo ano a gente tem que escolher os livros que o governo vai mandar para a biblioteca. Eu fazendo, esse livro é legal porque é sobre isso, esse é sobre isso.
A minha vice olhou e falou assim, toda vez vai ser você que vai fazer, porque você conhece tudo. Se ferrou. Ou não, né? Eu acho. Não, pelo contrário, adorei. Divertidíssimo escolher livros para a escola. Eu assim, nossa, esse vai, Edgar Allan Poe. É bem assim. Muito bom. Mas era uma outra vida, né? Mas acho que as redes sociais é que mudaram toda a dinâmica, né? Mas ajuda. Eu acho que é uma coisa boa. Tem muito livro que eu ainda leio sem saber sobre o que eu vou encontrar. Mas assim, todo mundo falou, clássico, acontece muito isso comigo. Sei lá, Insustentável Leveza do Ser. Você sabe sobre o que fala? Já li esse, é um casal. Eu não li, mas eu não sei sobre o que fala. Se você não me falar mas quando eu li, eu também não sabia. Fui pega completamente. Você só vai... Por exemplo, sei lá, O Lobo da Steppe. Você sabe sobre o que é? Eu sei que eu comecei a ler ele, não terminei. Mas antes eu não sabia. E eu fiquei completamente surpresa. Assim. Você entendeu? Mas é muito doido, porque, tipo, parece que uma coisa é a outra, assim. Mas, ó, totalmente diferente. Os do Charles Darwin lá. O Charles não é Charles Darwin, eu sempre acho que o nome dele é Dickens. Teoria da evolução. Dickens e Darwin, pra mim, eu mesmo começo com Não sei nada. Quer dizer, do Grandes Esperanças eu sei um pouco, por causa que o Davi do Jogo do Anjo lia, e aí acho que é uma história de uma criança num órfão, né? Mas assim, não sei nada. Os clássicos, que loucura, né? A gente só fala, é clássico? Não, é bom. Então a gente vai ler. E assim, ó, sem saber o que tá acontecendo. Mas o Morro me surpreendeu bastante também não fazia ideia. Mas a primeira vez que eu li o Morro, eu era adolescente, não fazia ideia do que estava acontecendo. Foi um baque. Eu também não sabia, não sabia nada sobre. Mas eu não sei se é tão ruim, justamente... Eu já falei isso, a gente falou de semana passada. Eu acho ótimo, porque hoje em dia é muito difícil eu pegar um livro que eu não... que eu dei sobre as nossas avaliações, porque é muito difícil avaliar um livro mal, porque normalmente se eu pego um livro é porque eu já sei do que ele se trata, eu sei que eu vou gostar, eu comprei ele porque eu fiquei com vontade de ler, é muito difícil me decepcionar. Porque as redes fazem esse filtro pra gente. Você sabendo filtrar, você sabendo entender o seu gosto, entendendo ouvindo o que as pessoas falam sobre aquilo, eu faço esse filtro muito por isso. Muito. Então eu já sei que eu vou gostar. É muito difícil eu errar. Igual o que mais? É de todo mundo. Tem gente falando bem e falando mal. Mas eu já tinha certeza que eu ia gostar. Pelas pessoas que eu tinha ouvido falar sobre, que eu confiava no gosto, porque eu sei que o gosto é parecido com o meu, sabe? Sei. Mas Quarta Asa foi um que a gente não ia ler. Se não fosse aquele churrasco. Mas assim, ó, o meu problema da Quarta Asa foi eu não ver muita resenha sobre. Eu peguei ranço e não estava vendo ninguém falar dele. Eu acho que eu tinha ouvido o Paulo Hatz falar sobre ele, só que ele é velho, ele é chato. Ele tá chato. Ele não tá legal mais para indicar livro. Ele tá ficando chato, ele não gosta mais de livro de fantasia, ele só tá lendo livro cabeçudo. Aí já me irritou. Entendeu? Entendi. Mas eu pensando aqui, que loucura, né? Ser os clássicos, que são os livros que ainda quando alguém vai falar e dar spoiler, não, agora não é mais spoiler, gente, porque faz 800 mil anos que foi lá publicado. São os que eu menos sei sobre. São os que eu menos sei sobre. E eu odeio quando eu pego spoiler. Não, tem uma questão do Insustentável Leveza do Ser, que tem o spoiler da Ana Karenina no Insustentável Leveza do Ser. Do trem. É aquele spoiler? O spoiler? Do trem. Porra! Sacanagem. Não, assim, eu tinha assistido o filme, então para mim não foi spoiler quando eu li o livro. Mas a cena é tão maravilhosamente escrita, eu nunca vi uma coisa tão bonita, tão horrorosa, escrita de um jeito tão bonito igual aquilo. Gente, o Tolstói, ele me dá ódio, porque ele é prolixo, ele enrola, mas ele escreve tão bem, mas tão bem, que você fica, meu Deus! Ele escreve duas cenas muito boas. Uma cena de morte e uma cena de nascimento nesse livro. Uma de morte e um nascimento. Um parto. Entendi. Que são, assim, é a morte mais bonita que eu já li, o nascimento mais bonito que eu já li. Uau! Eu nunca vi alguém escrever tão lindamente igual ele. Ele escrevia muito bem. Muito, muito. Mas enrolão. Me irrita. Agora eu tava pensando agora sobre Grande Sertão Veredas. Que eu também me surpreendi completamente. Não fazia ideia sobre o que era. Demorei 5 meses para ler. Terminei em março de 2020. Esse eu sabia. Comecei em outubro 19. Novembro, sei lá.
Mas eu não sabia nada, nunca tinha visto nenhuma adaptação, assim, eu fiquei, assim, chocada, fiquei, meu... Eu fiz faculdade de letras, então, assim, em algum momento eu fui obrigada a saber o que acontecia. Mas muito doido isso. Ai, agora me deu saudade de ler clássico, Thaís. Nem começa. Luiz, agora a pergunta é, a gente já tá falando sobre as coisas que a gente não sabe, mas você sente falta do seu eu leitor de antes de descobrir as bookheads? Às vezes, sim. Não, eu não. Eu sinto falta da Luísa que ia na biblioteca e pegava livros sem saber nada sobre e lia. É que você foi muito leitora quando você era adolescente, né? Eu não era. Mas eu... muito leitora na época da faculdade. Ah, tá. Não, tipo, daí na época da adolescência ali, eu lia muito Agatha Christie. Daí, tipo, li Crepúsculo, essas coisas. Mas aí, mesmo depois, tipo, durante a faculdade, esse primeiro ano depois, no fim da faculdade, eu ainda ia muito na biblioteca e tipo, de ficar lá, assim, 1 hora lá na biblioteca, zanzando e escolhendo os livros, assim. E é bem diferente, né, a fruição, assim, Às vezes sinto falta disso, assim, especificamente. Porque provavelmente hoje, se eu for na biblioteca, ou eu vou ter que pegar algum clássico, daí eu não vou saber, porque os outros que vão estar lá, eu vou ter já conhecimento sobre, ou vou ter na estante. Sim. Acabou com essa magia, né, de você não ter noção. Eu não justamente por isso, porque eu não era tão assídua assim. Eu ia na biblioteca municipal, assim, quando eu tinha 12, 13, 14 anos só. Porque depois disso eu comecei a trabalhar, eu não tinha tempo. Não tinha tempo nenhum, porque eu estudava, trabalhava, não tinha tempo para nada. E eu ainda lembro de ler, tipo, li o Morro, li Dan Brown, li algumas poucas coisas esparsas em algum momento que eu tinha, assim. Mas eu não lia tanto. Eu fui começar a ler mais na faculdade. Sempre gostei de ler, mas não era uma leitora assídua, assim, de ler muita coisa. Mas na faculdade eu li obrigada. Então não tenho saudade disso também, entendeu? Então eu nunca tive um momento que era mais legal do que esse momento em que eu tô agora, por exemplo, que eu sei exatamente o que eu quero ler, o que eu gosto de ler. Eu acho que as bookheads foi assim, porque foi muito legal, porque eu me abri para novos gêneros, para as novas coisas, meus horizontes abriram muito, assim. Eu já falei, eu fui aquela pessoa chata de eu leio clássicos, não sei o quê. Não vou ler livro modinha. Eu fui lá e li A Menina que Roubava Livros e amei. Na época da faculdade. Aí eu fiquei, talvez modinha é legal também, mas tem tudo bem. Mas eu fui essa pessoa que... Essa leitora que eu sou... Eu gosto muito da leitora que eu sou hoje, que eu leio de tudo. Isso sim. Entendeu? Mas e não tenho saudade de nada, porque eu acho que eu não tive nenhum outro momento que fosse assim. O que eu gosto de hoje é que eu sou muito mais eclética nas leituras e um horizonte maior, assim, que abriu meu horizonte de gosto literário, né? Sim. Tipo, ficção científica, que era uma coisa que eu não sabia que eu gostava e que eu gosto bastante, preciso ler mais. Terror. Eu achava que eu tinha medo de terror, eu descobri que eu sou a pessoa do terror. Não, então, e aí nesse momento agora das bookheads, e até com os autores nacionais, eu voltei pro terror, porque era uma coisa que eu lia muito na adolescência, ensino fundamental, ensino médio, e aí eu tinha parado. E aí ter voltado agora, descobrir o terror nacional, contemporâneo, assim, olha, foi uma das melhores coisas, porque realmente um dos melhores escritos de terror são brasileiros, né, nascem aqui. E isso é muito legal, assim. Então, essa questão de ler mais clássico também, sabe? E isso é muito bacana. Mas eu sinto um pouco dessa saudade, dessa experiência, tipo, de se realmente se surpreender com a história, assim. Assim, tipo, não tem informação sobre, sabe? Mas eu acho que essa nostalgia que a gente sente igual das coisas... Sim. Da câmera fotográfica, da foto impressa, entendeu? Sim. É um pouco isso. Mas aí eu ia comentar assim, além da biblioteca, de repente uma questão legal é que em Votu acho que não tem, né? Muito sebo, né? Não existe sebo por aqui. Não. Aqui tem, eu tô com saudade de ir nos sebos de Floripa. Tem um sebo que eu adoro, que é o Sebo Elemental aqui em Florianópolis, que eles têm um acervo muito diferente e tem sempre um que trabalha há 1000 anos lá. Eu acho que ele faz parte do prédio.
Glosser. E aí ele tem umas indicações muito boas, assim, muito diferentes. E foi no Sebo também que eu descobri a Elegância do Ouriço, que eu não sabia nada sobre, que eu li em 2017. Não, tá consertando. Biblioteca tem. Votuporanga tem uma biblioteca incrível, inclusive, que eu tenho ódio porque os livros são intocados, não tem livraria. Sebo é legal, assim. E eu acho muito legal o Sebo também, por ser... É um livro que já vem, né, com uma história, assim. O Ednei falou que comprou esse Os Éguas do Edir Augusto. Eu tenho vontade de ler. Eu tenho Psica, do mesmo autor de Psica, que tem a série na Netflix. Sei. Enfim, né? Mas acho que são fases, né? É que a questão é das redes sociais em si, né? Acho que eles mudaram o jogo para muitos nichos, e inclusive para os livros. As pessoas acabam sendo obrigadas a andar, sei lá, a fazer o que a rede social exige que faça para ter views, e eu acho que isso acaba matando um pouco a vontade, acaba deixando tudo tóxico, sabe? Mas eu acho que aumentou a diversidade também, assim. Tipo, principalmente, não sei, eu sou defensora do BookTok, por exemplo, porque muita gente que não era conhecida, e aí estourou, e aí agora que as editoras estão se obrigando a reconhecer essas pessoas, sabe, que estouraram lá e tal. Certeza. E aí acabou diversificando mais, assim, porque eu acho que, por exemplo, quando era no YouTube ou no Instagram, era limitado, né? Era algumas pessoas. 10 pessoas. Não, mas é isso mesmo, 10 pessoas. Brancas, classe média, entendeu? Concordo. Esse perfil, assim. Então, eu acho que quanto mais diversidade, melhor, assim. Mas como na vida, tu tem que filtrar. Tu tem que filtrar o que tu... Bom, para finalizar, última pergunta. O que pode melhorar esse ambiente para se tornar menos tóxico? Tirar as pessoas... Eu pensei, algumas pessoas serem eliminadas. Eu respondi. Ai, morri. Tira as pessoas. Não, tem gente que é muito tóxica, que só eliminando. Tem gente que eu acho que são. Ai. Às vezes é isso. Mas a gente aqui com umas falas super cabeça, tem que filtrar, que não sei o que. Como é que faz para melhorar? Elimina as pessoas! Muito bom. Amei. Eu acho. Eliminação. Acho legal. Você está eliminado do TikTok. Não pode falar de livros mais. É porque a gente já falou, né? Mas é sempre isso. As pessoas da pessoa, né? Mas tu percebeu, né? Tipo, tu põe responsabilidade em quem tá ali, o seguidor, né? Mas ali na responsabilidade do criador de conteúdo literário... É falta de noção, né? As pessoas... colocar a mão na consciência. As pessoas sem noção fazendo conteúdo sem noção. Se as pessoas tivessem noção, entendeu? A gente não precisava falar. Porque é isso, gente. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô falando de leitura? Que eu li 85 livros no mês? Sabe? Por que eu tô... Gente sem noção. Eu acho que tinha que eliminar gente sem noção. Mas é a mesma, tipo... A questão da performance, né? E a questão que daí tá no trabalho, tá no negócio, assim. Tu tem que ler, tu tem que ser produtivo, né? Da produtividade tóxica, né? Que acho que a gente tá vivendo na sociedade do cansaço, como diria aquele filósofo lá. E aí inseriram essa questão da produtividade na leitura também. Aí eu até... não vou lembrar qual que é o nome do autor que eu vi. Sabe aqueles vídeos rápidos, assim, no Instagram, assim, que era uma fala de um escritor. E não me fale sobre lista ou sobre quantos livros você leu, porque a leitura a literatura é arte, e a arte não é sobre quantidade, sabe? Não é essa questão para a arte, né? É como aquilo te tocou, o que aquilo fez você sentir. Então, mas quando a gente coloca essa lógica capitalista na leitura também, é que estraga tudo. Concordo.
E aí o capitalismo falhou. Falha e falhará em todas as sociedades. Estava demorando, a gente fazia tempo que a gente não falava isso. Assim, na verdade, não é isso. Sim. Ó, Esté resumiu. Que os deuses e deusas eliminem todos. Amém. Amém. Que Deus abençoe e elimine. Ai, a gente começou tão bem, né? Mas não... Ai, muito bom. Só ladeira abaixo, adoro. Mas é isso. Não, mas as pessoas tinham que ter mais consciência, assim. Eu acho que a pessoa precisa ter consciência que não é todo mundo que tem os mesmos privilégios. Eu acho que a consciência de classe faz todo o diferencial, entendeu? Na vida das pessoas. Como boa comunista que sou, acredito que a questão é o que a Luísa falou. É essa lógica capitalista que pode com a vida de todo mundo, que deu errado. E as pessoas tinham que ter mais consciência de que, ao invés de ajudar, às vezes elas estão atrapalhando, sabe? Eu acho que é a mesma lógica que, assim, eu não gosto muito de falar mal de livro, por exemplo, porque eu acho que eu vou estar atrapalhando a fazer resenha negativa, sabe? Desindico livros que eu odeio. A gente fala aqui no podcast porque aqui a gente tem um tempo hábil para falar do que a gente gosta ou que não gosta. Mas nas outras redes, assim, ficar fazendo resenha negativa, porque esse livro é horrível, eu não leio. Porque se atrapalha. Às vezes a pessoa tem vontade de ler, a pessoa vai gostar. Gosto é uma coisa individual, sabe? Ai, não sei. E pior ainda quem só faz essas resenhas negativas também só para viralizar e ganhar like. É que é muita gente que faz isso. Muita. Ai, preguiça, assim. Nossa, me irrita profundamente. Eu paro de seguir, é sério. Cara, tinha um menino que eu seguia, eu comecei a perceber o padrão. Era o livro que as pessoas gostavam, que estava no hype, ele odiava. Ai, porque eu odiei, porque era só por like. É bicho, não sei o que lá. Ele era o do contra. Vou ser do contra. Tudo que vocês gostam, eu vou odiar. Aí foi me irritando. Aí parei de seguir, lógico. Eu também parei. Tanto que essa menina que fez o Surgindo assim não, mas ela fez e ela começou a falar. Alguns eu acho que eu identifiquei quem eram. Né? Eu também. Nomes. E aí eu pensei, cara, eu parei de seguir essa pessoa faz uns 3 anos, assim, já. Não, eu concordando com a menina, todo mundo discordando. Gente, tem que parar de seguir mesmo, povo chato. Mas aí, um pouco que irrita também, tipo, essa necessidade de falar também sobre, né? E criar um vídeo. E aí, já sabendo que provavelmente ia dar alguma viralizada, porque, enfim, polêmica sempre viraliza. A ideia era essa. Isso me irrita muito, essa coisa tóxica de criar polêmica, que, assim, é a mesma lógica para todos os nichos da internet. Todos. Nossa, que preguiça. Que preguiça que eu tenho. Nossa Senhora, como tem preguiça. Acho que é isso, gente. Eliminem todos. Terminamos esse episódio, chegando à conclusão de que as pessoas têm que ser eliminadas. As pessoas tóxicas. Mas é isso, aprendam a filtrar, leiam por prazer, não se meçam pela régua dos outros, assim, lembra que a gente lê porque a gente gosta. É legal, sim, a gente compartilhar. As redes sociais podem ser usadas para o bem, é só saber usar. A gente tem que saber filtrar e saber utilizar bem as plataformas, as redes que a gente tem na nossa mão. Pode servir para acabar com a nossa vida ou para melhorar ela. É só a gente saber usar. É isso, galera. Adorei o papo. Todo mundo que ouviu a gente até agora. E até a semana que vem. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Boas leituras. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.